Vamos começar então, pessoal? Então, vamos lá. Bom, olá, boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Masterclass de Inovação, Gestão de Projetos na Era Digital. Chegamos à terceira noite do nosso evento, promovido pela Diretoria de Inovação e Novos Negócios do PMI Espírito Santo. E eu, Fábio Ferreira, sigo acompanhando vocês e ajudando no que precisarem. Ontem tivemos uma super aula com o Fábio Gui sobre BIM. Fábio, novamente, muito obrigado. E eu não era bem familiarizado, na verdade, com a metodologia, fiquei muito impressionado com o que ela pode fazer, e inclusive me surgiram um bocado de ideias que ainda precisam processar melhor. Mas espero que vocês também tenham conseguido fazer conexões e avaliar potencialidades do BIM nas áreas de atuação de vocês, mesmo que as tecnologias apresentadas sejam mais relacionadas à construção civil. E, inclusive, aproveitando, eu gostaria até que vocês compartilhassem aí no chat hoje qual que é a área de atuação de vocês. Sei que todos, de alguma forma, trabalham com projetos, mas em qual segmento? Pesquisa e desenvolvimento, saúde, marketing, negócio, engenharia. Eu, por exemplo, uma das minhas áreas de atuação é na gestão de projetos relacionados ao desenvolvimento de novos materiais e processos químicos sustentáveis, com foco no reaproveitamento de resíduos. E vocês? Que área, que atuação que seria de vocês relacionados a projeto, a inovação, enfim, conta um pouco para a gente. E aí fiquem à vontade também já de citar alguma dor da área de vocês, alguma dificuldade que a área de vocês passe, né, relacionada talvez a projetos, que é isso que vai acabar ajudando a gente a diversificar os nossos temas e o mais importante também, nos dá a oportunidade de ajudá-los, que é um dos objetivos dessa iniciativa, né, do Masterclass de Inovação, trazer temas, gerar conhecimento, fomentar discussões que sirvam de base para a solução de problemas, gerar ideias e apresentar ferramentas para o desenvolvimento de projetos inovadores. Tá certo? Então, eu conto novamente com vocês e sigo contando também com a participação de vocês com perguntas, comentários, sugestões. Eu vi que hoje a gente teve algum problema ali no link do Simpla, né? Mas vi que o pessoal está conseguindo acessar. Depois também vocês podem comentar aqui qual foi a dificuldade que vocês tiveram, tá? A gente vai tentar resolver isso também, tá certo? Mas, enfim, eu espero que a gente tenha a mesma dinâmica que a gente teve nos 2 primeiros dias, né, de vocês interagindo com o nosso palestrante e aproveitando o conhecimento que ele tem ao máximo. E é justamente por falar nele, que é da área de tecnologia de informação, liderando a jornada de transformação digital em empresas de diversos segmentos, e mais do que tudo, é um super líder, parceiro demais, e está sempre disponível para ajudar. Além de ter um alto astral assim impressionante. E não é à toa que ele é o diretor de inovação e novos negócios do PMI Espírito Santo. Rodrigo Silva, boa noite. Seja muito bem-vindo como nosso professor do Masterclass de Inovação. A sala de aula é sua e a palavra é toda sua também. Obrigado, Fábio. Quero aqui agradecer aos nossos voluntários que, de uma forma brilhante, proporcionaram esse evento de hoje. Vocês não devem imaginar a quantidade de desafios, né, que está envolvido aqui dentro de um evento. E quero falar um pouquinho sobre o porquê esse Masterclass e não simplesmente só fazer mais um evento online, né? Simplesmente uma palestra. A gente queria trazer uma experiência para vocês, uma experiência imersiva nos mais diferentes assuntos e nas mais diferentes áreas. Confesso a vocês que ontem eu me senti um Juninho ali, né, na palestra do BIM, e aí isso me remeteu uma coisa, né, que nós somos eternos aprendizes. E eu olhando ali, eu fiquei de boca aberta, eu falei, meu Deus, né, é uma área diferente do segmento que eu atuo. Eu estou muito envolvido no segmento da saúde, e eu fiquei ali me imaginando ali e tentando entender um pouco mais a complexidade. E no primeiro dia ainda, com o Lu, o fanzaço demais, a gente já trabalhou junto, ele falando ali sobre a experiência dele, né, em projetos de grande, como a gente chama dentro da organização. Então, pessoal, gente, se porventura vocês notarem que minha conexão está falhando, eu recebi aqui um lembretezinho aqui, fica tranquilo, vídeo, a gente volta, beleza? Tá tudo certinho aqui. Mas deixa eu compartilhar aqui de fundo. Então, aqui reforçando aqui o meu agradecimento aos nossos trabalho que eles
não recebem um valor financeiro, a gente chama de giving back, né? Devolver à sociedade tudo aquilo que ela traz para a gente, né? Acima de tudo. E a gente tem um desafio aqui dentro da diretoria de inovação e novos mercados, que é inovação dentro de uma instituição de gestão de projetos, é uma instituição tradicional, mas que ela vem se reinventando ao longo do tempo. Então, como é que a gente faz, pessoal, para conectar pessoas, conectar organizações, derrubar esses muros e cada vez mais construir pontes, tá? Então, hoje aqui no nosso Masterclass, quero deixar aqui as minhas credenciais, mas eu sou um voluntário aqui também, como os nossos colegas. O meu objetivo aqui é guiá-los aqui dentro do nosso planejamento estratégico. O Rafael esteve com a gente na segunda-feira, e o cujo o nosso objetivo e o nosso desejo é de impactar os nossos associados, né? O PMI Espírito Santo é uma instituição sem fins lucrativos, né? A gente vem do PMI, vou falar um pouquinho sobre isso, e o nosso objetivo aqui é se conectar com as pessoas e levar o melhor, né, para os nossos associados e para o nosso público em geral, porque aqui também estão os nossos convidados, ok? E, pessoal, já aproveitando aqui, falando sobre o PMI, sobre essa organização global, né, ela foi fundada em 1969. Deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa casa primeiro, antes da gente fazer o tie-dye do Design Thinking, né? O objetivo principal, o PMI, ele é muito lembrado através das certificações. Eu vi que cada palestrante falou um pouquinho sobre as suas credenciais, a gente trouxe as pessoas mais influentes do mercado, né? Então, obviamente que a gente tem ali um apelo muito forte, né, através das certificações profissionais. A gente também tem a questão do conjunto de boas práticas, dos nossos guias, né, eles ficam disponíveis ali para o público geral. Trabalha dentro de uma estrutura de capítulos. Os capítulos seriam as nossas paróquias, como se fossem umas paróquias que a gente tem em cada região, onde a gente vai disseminando esse conhecimento, e a gente também dissemina, né, questões sobre liderança, sobre pesquisa acadêmica e treinamento e educação, tá? Então isso aqui, pessoal, é uma grande comunidade, né? E é líder do segmento acima de tudo. Então a gente tem mais de 300 capítulos, que são essas nossas paróquias, a gente está em mais de 103 países e tem um portfólio de certificações profissionais ali, né? Então o Lucas falou, poxa, eu tenho a certificação de scheduling, tem ali o PMP, o outro colega falou, putz, eu tenho ali o PMI alguma coisa ali, agora a gente se associou ali e desde então o PMI trouxe o Disciplina Agile. Então a gente tem uma cadeia. O que são essas certificações, né? Para quem não tem, pessoal, uma comprovação que o profissional ele passou. Primeiro, né, que ele tem uma experiência profissional, né, em determinada área, que ele passou por um processo ali de prova, né? Isso não necessariamente comprova que eu sei mais do que você, por eu ter mais certificações, mas comprova que eu passei, né, por essa etapa de certificação. Então, isso não deixa de ser relevante, né? Experiência é importante, mas quando você liga a experiência ao conteúdo, né, você se torna um profissional mais completo. Eu lembro, inclusive, isso me marcou bastante, foi na abertura do Lucas, ele comentou isso. Ele falou, putz, eu tinha bastante experiência, depois eu fui em busca do método, e aí é quando eu acredito que a gente consegue ter um profissional completo no mercado, né? Esse é o nosso guide, é o guia que ele é mais disseminado, que é o PMBOK, né, o PMBOK, né? Algumas pessoas acabam erroneamente chamando, e a nossa função aqui é disseminar, né, o melhor. Pessoal, isso aqui é um conjunto de boas práticas e você, inclusive, você pode ser um revisor do PMBOK, né, do PMBOK, você pode ser um revisor nosso, é um trabalho voluntário também. O próprio PMI, a gente tem uma área que chama VRMS, onde você se associa, onde você se candidata às nossas posições e você pode ser um revisor ali também e ajudar. Isso significa que é um consenso, que um conjunto de profissionais, né, eles estiveram reunidos ali e eles entenderam ali o que é, né, um corpo de conhecimento coletivo. Vocês devem ter notado que na segunda-feira, né, o nosso palestrante ali, o Lucas, ali, que é nosso voluntário aqui também, ele estava falando ali sobre a função dele, a visão dele sobre gerenciamento de projetos dentro do segmento dele. Ontem a gente viu uma visão sobre gerenciamento de projetos no final. Mas é uma coisa que é comum, não sei se vocês perceberam, mas no final todo mundo tem a mesma linguagem, né? Tem uma coisa que meu chefe vive me falando, ele fala assim, cara, é muito engraçado que vocês, gerentes de projetos, lá no final, vocês têm uma linguagem muito parecida, né? O jargão de vocês. E eu fiquei extremamente feliz porque ele estava me dizendo que a gente tem um padrão. É isso que ele quis dizer, assim, que a gente segue um método, que a gente segue um conjunto de práticas. Então ele falou, putz, vocês vêm e me falam, putz, isso aqui tem risco, cuidado, né? Lembra, pessoal, risco, um evento incerto, que pode ser uma oportunidade ou pode ser uma ameaça. É isso que ele estava me falando como público final.
uma série de outros, pessoal, standard, falar, então tem um standard ali sobre... Opa, recebi aqui novamente aqui o alerta, pronto. A gente tem um standard sobre riscos, né? A gente tem um standard sobre agilidade. Hoje a gente vai falar bastante sobre agilidade. A gente tem um standard ali sobre business analysis. Eu estou trazendo aqui um pouco de business analysis para a gente conversar um pouco, já que a gente vai falar sobre gestão híbrida de projetos, né? Vamos falar um pouco do waterfall. A gente faz uma conclusão em conjuntos. E a gente também fala sobre gestão de portfólio, gestão de programas. Então, tem um conjunto ali de guides ali que pode ajudar você no dia a dia. Tá? Então, é uma linguagem comum. Mas, além disso, a gente quer conectar, né? Desenvolver e devolver para a nossa comunidade, pessoal, tudo aquilo que a gente recebe. Então, é muito gostoso, né? Assim, tem N desafios, mas no final, né, ver a carinha de todo mundo, né? Hoje eu liguei para o Fábio e falei, não acredito, a gente tem um novo orador aqui no negócio, né? Estamos descobrindo talentos, né? E que legal você conseguir descobrir talentos e desenvolver novas pessoas aqui. Então a gente é uma grande comunidade, é um bando de gente apaixonada, né, por se conectar com pessoas. Então a gente também quer fazer um convite aqui para vocês acima de tudo, né, para que vocês possam ampliar o seu alcance, aprofundar aí o seu impacto, cultivar relacionamentos que sejam duradouros acima de tudo. Utilizem, pessoal, essa nossa comunidade acima de tudo para que vocês possam conhecer gente nova ali também. Eu vi alguns nomes muito conhecidos, né? Boa, Fabiana é fera na oratória, gostei. Eu vi alguns nomes conhecidos, alguns colegas, algumas pessoas que a gente está mais distante ali no dia a dia, mas é gente da gente que a gente acaba se comunicando acima de tudo, tá? Então, a gente também tem um carro-chefe, né, que é treinamento e educação, e aí acho que esse Masterclass, ele tem uma coisa que me sensibiliza bastante, que é, a gente não queria fazer uma palestra ou um treinamento comum. A gente queria exatamente trazer essa pluralidade de assuntos, essa disseminação, né? Então, você que não é da área de construção ontem deve ter dado um nó na cabeça, né? Mas assim como também, se você não é da área de tecnologia ou não é de outras áreas, talvez os assuntos não se conectem. A gente fala muito, pessoal, em gestão de projetos, sobre uma entrega de valor, né? O que é uma entrega de valor? Valor, o conteúdo de hoje, ele pode ter muito valor para você e pouco valor para outro colega. Como é que em valores diferentes. Não é porque valor é percebido. Talvez não faça sentido para você hoje, né? Amanhã ele vai fazer sentido. E aí muita gente me procura e fala, cara, putz, eu tinha assistido aquela palestra, lá você não tem o material agora, porque agora está fazendo sentido para mim, tá? Aí, pessoal, a gente conta aqui com essas questões regionais, então a gente tem muita gente envolvida, tivemos aí a abertura, inclusive, né, de gente do próprio PMI Global aqui com a gente, aqui a Diana foi ali, fez a abertura, né? E aqui no Brasil a gente é separado por esses capítulos, né? Então, em cada estado a gente tem os capítulos, e desses capítulos a gente tem uma estrutura, né, onde a gente conta com os nossos filiados, que a gente chama de associados, e com o público geral. E é bem legal que a gente olha com muito carinho. O que me sensibiliza bastante no Espírito Santo é que a gente é um capítulo charmoso, a gente consegue ter acesso e conversar com todos os nossos associados, é muito fácil, tá todo mundo ali no grupo, se você precisar mandar uma mensagem no privado, é de fácil acesso, né? E aqui a gente tem uma estrutura organizacional da nossa diretoria dentro dessa gestão, né, onde a gente tem um corpo executivo, um corpo diretivo, e dali a gente tem os nossos voluntários. Gente, vou falar uma coisa só para vocês aqui, é todo mundo voluntário, só tem um cargo chique ali, que às vezes a gente até traduz para o inglês ali, mas no final é todo mundo que está ali para ajudar e para dar o melhor aqui no dia a dia. Tá? A gente tem os parceiros também, e você pode se tornar um parceiro, sua empresa pode se tornar um parceiro, né? Com isso, você acaba ajudando ações como essas, né? E a sua empresa, boa, e a sua empresa, inclusive, ela pode se tornar um parceiro nosso, um patrocinador do nosso evento. Então, eu quero hoje, né, na nossa diretoria, a gente tem 11 voluntários, e a gente tem uma premissa bem legal, que é o seguinte, o pessoal fala assim, eu tenho pouco tempo. Legal, o seu pouco tempo para a gente é muito. Então, a gente faz uma soma disso, né, e um acaba ajudando o outro, né, o que a gente quer aqui no finalzinho, tá? Então, estamos todos aqui, e aí eu fiz uma correção, pessoal, na nossa apresentação institucional. Ela falava assim, seja o gerente de projetos que a sua comunidade precisa. Já que é para a gente derrubar um pouco muros, essa, pessoal, já pode ser uma visão distorcida. A gente não precisa ser o gerente de projetos que a sua comunidade precisa. A gente precisa ser o líder que a nossa comunidade precisa. E aí o líder, pessoal, ele já envolve tudo. Seja a sua aptidão em gestão de projetos, junto com a sua aptidão em gestão de pessoas, com a sua aptidão sobre gestão de análise. E esse é o convite que a gente quer fazer para vocês aqui nessa noite de hoje, tá bom? Bom,
já estamos convidados, agora deixa eu falar um pouquinho para vocês de dentro da nossa casa e já já eu entro no assunto, tá bom? Então, a nossa missão, pessoal, é desenvolver pessoas e regiões. A gente tem 2 nomes, vocês viram, Diretoria de Inovação e Novos Mercados, né? A gente encontrou uma oportunidade bem legal no estado do Espírito Santo, que é o seguinte, a gente tem muita ação ali em Vitória e pouquíssimas atividades ali, talvez, para os demais estados. Então, a gente falou, putz, vamos dar uma olhada para essa galera toda que está aqui, que a gente que interessa bastante para a gente que a gente quer se conectar acima de tudo. Então, a gente quer se aproximar com essas pessoas, quer desenvolver as regiões, quer captar novos associados, voluntários, leads. Oi, é muito doido, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Por exemplo, o Lucas, ele não é do Espírito Santo, e eu também não, e a gente está aqui. Putz, ele aceitou o convite e falou, cara, vamos lá, como é que eu ajudo? Né? Pô, eu posso participar? Então, é uma coisa bem legal que essa comunidade, ela me brilha os olhos, né? Não necessariamente a gente tem que estar ali, mas a gente tem muito carinho para as pessoas que têm ali, apesar de eu ser apaixonado pelo estado, pelas pessoas. Maravilhoso, tem as melhores praias, inclusive, né? E, pessoal, em contrapartida, a gente também tem uma aproximação com os ecossistemas de inovação. Vocês viram que a gente está cutucando, né? Cada vez mais, a gente quer furar uma bolha. Pessoal, por que a gente tem que ter uma instituição que fala de inovação e uma instituição que fala sobre gestão de projetos? Gestão de projetos é o meio, vamos estar todo mundo juntos, então a gente quer dar a mãozinha, né? E vamos caminhar juntos, porque não tem projeto de inovação se você não souber como é que você faz a gestão de um projeto, tá? Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, a gente está falando sobre uma gama de pluralidade de coisas aqui. E, gente, vai sair coisas bem legais aqui. Deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidinho, tá? A gente vai ter um hackathon aqui nos próximos meses, tá? Então, uma ação puxa a outra. O que é esse hackathon? Nós vamos convidar vocês para a gente discutir problemas complexos. É isso aí. Então, é vocês conversando, mesinha, lozinha ali, e vamos discutir como é que a gente faz para discutir alguns pontos ali. Olha que legal. A Sabrina está perguntando assim, eu sou do norte do estado, consigo ser integrante ou voluntário? Os dois, Sabrina, olha que coisa legal. Sim, tá? Depois o time troca alguns e-mails com vocês e você pode se juntar. A gente é muito legal, né? Porque você acaba tendo uma experiência legal de fazer um evento bacanudo como esse, cheio de boas práticas. Ó, tem que entregar um termo de abertura, tem status report, tem que ter uma gestão de riscos. Segunda-feira, pessoal, tem reunião de lições aprendidas. Ah, todos os desafios que deram, vamos listar lá e como é que a gente faz para não acontecer de novo. Então, a gente utiliza práticas dentro de casa, tá? E a voadora é do mesmo jeito que ela no trabalho, tá? Na hora que dá um problema, é voadora no peito e vamos lá, e a gente tem a mesma responsabilidade. Então, isso é muito gostoso, que faz com que a gente tenha uma outra percepção, porque você pode falar assim, não estou ganhando nada. Não, mas você se responsabilizou quando a gente tem lá 40 inscritos, e nós vamos entregar o evento, tá? E aqui, pessoal, deixa eu entrar aqui já dentro do nosso tema, né? A gente falou muito sobre o que é projeto, o que não é, como é que faz, como é que não vai. A gente falou sobre ferramentas, né? Poxa, super legal ali, o Project, sou super apaixonado, e aí tem o lance do SharePoint. Então, assim, aí eu fiquei muito pensando, assim, como é que a gente podia inovar um pouquinho nessa noite de hoje aqui? Eu queria dar um pouco a mão para todos os nossos assuntos que a gente vai falar aqui nos 4 dias, tá bom? Então, desde ferramentas, a gestão tradicional, que ela é super importante e relevante, né? A gente vai falar sobre ela hoje, e também sobre gerenciamento ágil, que está aí, que é um hype, né? Aí vai falar, não está tão hypado mais. Tá bom, mas vamos falar sobre o Business Agility, que é a nova palavrinha do mercado aqui, né? E aí eu queria agora aproveitar que vocês estão bem quentes aqui, eu recebi uma missão dos nossos voluntários, que é interagir com vocês. Eu queria que vocês escrevessem no chat aqui quais são os seus maiores desafios quando você atua em um projeto, seja liderando ou participando de um projeto, tá? Eu vou puxar aqui, geralmente eu gosto de puxar a fila aqui, e eu vou colocar aqui, ó, para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui, a gente vai chamar de Muro das Lamentações, tá? Resistência dos participantes. Gente, as pessoas me convidam para fazer o projeto, eu vou entrar lá, as pessoas não querem, porque elas não querem trabalhar com mudanças. Eu queria que vocês escrevessem no chat, que eu vou copiar alguns insights aqui para a gente, beleza? Vamos lá, pessoal, ó, não é um treinamento só gravado, você precisa interagir, não sei se comentaram com vocês, isso aqui é o workshop. Lembra da experiência? Ah, legal, ó, o Jardel, ô, meu eterno presidente aqui, colocando aqui, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, boa, engajamento de time, tá certo, falta de visão estratégica. Caraca, vocês foram muito rápido. Boa.
falta de visão estratégica, comunicação entre os participantes, danado, né? E, gente, e comunicação ainda que no finalzinho ainda trabalha com ação, né? Bem na palavra, tá super na moda hoje. Planejamento, Lorena, boa. Hoje a gente segue projetos simultâneos, boa, Elcio. Putz, tô com mais de 100 projetos na minha carteira, como é que eu faço para entregar isso? Dispersão de informações, boa, Gabriel, ainda mais hoje, né? No mundo super hiperconectado, né? Apoio na gestão da execução. Boa, 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 Sabrina. Nossa, vocês estão agora aí, hein? Gestão de riscos, vamos colocar aqui também. Resistência em discutir riscos, boa, boa. Mas não era fácil? Saiu uma palavra mágica aqui. Boa. Pessoal, podem continuar escrevendo aí, acho que isso aqui vai ficar um legado bem legal para a gente. Eu queria deixar esse muro aqui para vocês, porque muitas vezes a gente acha que é só na nossa casa, né? Ó, falar para vocês, as pessoas me contratam, a gente vai começar o projeto, né? Então, não, vocês contratam o Lucas, ele vai lá para gerenciar o projeto, a gente não quer uma ferramenta nova, só quem comprou que quer. A ferramenta a gente começa a implementar, ninguém quer utilizar porque era mais fácil fazer lá no Excel ou fazer de qualquer outra forma, né? Quem deveria ajudar, some, toma um pozinho. Muitas vezes você é contratado para o projeto que a gente contratou, vai embora da empresa, né? Então a gente tem resistência, a gente tem mudanças, a gente não consegue discutir riscos, porque o danado do risco é que ninguém entende que é uma oportunidade. Eu estou aqui, se chover eu vendo guarda-chuva, simples assim, né? Que coisa, que legal, né? A gente sempre tem uma oportunidade para fazer diferente. E aí eu gostei bastante ali, né? Até a palavra planejamento, a gente está muito mais preocupado em fazer o fazejamento, né? Como é que eu vou fazendo. Mas o oposto também é complicado. Às vezes a gente tem um baita de um plano que ele fica dentro da gaveta, ele não para de pé e a gente acaba não conseguindo fazer. Então, vamos deixar esse mural para a gente aqui, que é um mural bem agradável. Eu agradeço aqui os colegas, inclusive, aqui. Opa, boa. E aí aqui vem uma palavrinha aqui que é o lance do valor, né? E o valor, ele é danado, viu? Ele é danado porque eu vou falar bastante dele hoje, porque, pessoal, cada vez mais a gente fala de menos entrega e mais valor. Eita, o que é isso? A gente está sempre muito preocupado em entregar, mas será que aquilo que eu estou entregando está gerando valor? Será que aquilo, de fato, pessoal, está fazendo efetivamente a diferença na vida de quem tanto precisa? Tá? Então está aqui uma nova visão agora. A gente precisa olhar, pessoal, a gente precisa deixar de olhar só método, né? E a gente precisa olhar a prática também. O método, pessoal, é importante porque é ele que vai nos trilhar. Tá? Mas a prática é um coletivo daquilo que a gente entende que seja melhor para dentro dos nossos desafios. E aí, eu quis trazer isso para vocês porque, assim, o projeto é algo maravilhoso, né? Os colegas comentaram. Início e fim, né? Era mais ou menos isso, pessoal. Serve para criar um produto, um resultado exclusivo. Estava lá nas primeiras definições do PMBOK ainda, inclusive, né? Eu, se pudesse definir para vocês, ia falar para vocês que projeto é um inferno, né? Que é um desafio tremendo, que é um negócio doido, mas que é um tesão. A gente usa essa palavra lá em Curitiba. A gente fala, cara, é um tesão, é uma coisa saborosa quando você entrega o projeto e o cliente fala, putz, era isso que eu precisava, né? Ou quando o cliente começa a utilizar e ele fala, cara, que gostoso. Então, pensa assim, se é uma construção de uma casa, estou pagando aluguel, gente, no momento que você me entregou o quarto e cozinha, eu mudo lá para o quarto e cozinha e começo a recuperar valor. Tá entendendo? Aquilo que eu paguei na obra, eu começo a economizar e eu posso ampliar a minha casa para fazer um churrasco com vocês. É isso que a gente quer, acima de tudo. E aí, pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o projeto é cheio de desafio. A gente está muito acostumado, pessoal, a começar e não terminar. Tem até uma máxima que a gente tem lá no Kanban. O Kanban, ele fala assim, ó, para de começar e começa a terminar. Sabe o que é isso? A gente começa muita coisa e a gente fica com um IP muito alto. O IP, pessoal, é o tô vendo, tô fazendo, tô verificando, sabe o gerúndio, e a gente não consegue dar vazão, que é o throughput. Ó, já estou utilizando umas nomenclaturas agora, tá? De um outro mundo aqui. A gente precisa pensar muito nisso, o quanto que eu estou entregando. E esse throughput, ele precisa entregar valor acima de tudo, né? Então, pessoal, e aí, uma coisa que me preocupa muito, e por isso que eu sou muito apaixonado aqui por esse Masterclass, que é o seguinte, a gente precisa entender para quem que é o projeto. Para quem que é que você está fazendo? Será que vale a pena fazer de qualquer jeito? Não. Fazer de qualquer jeito? Não. Então a gente quis criar tudo com muito carinho. E o projeto, sabe o que eu falo para o meu time, gente? Tem que ser o melhor projeto da sua vida. E, pessoal, nós vamos entregar o melhor. E aí eles brincam que toda vez que eles recebem um novo projeto, eles falam, já sei, é o melhor projeto da minha vida, né? É o melhor projeto da sua vida. Porque você tem. Gente, porque é o seguinte, ó, projeto não pode ser igual em todo lugar. Então, assim, ó, o Lucas foi lá e ele gerenciou 10 projetos SAP lá na SAP.
O 11º, por mais que ele tenha características semelhantes, ele é outro projeto. Sabe por quê? Um de vocês escreveram ali, porque ele tem um ponto que é fundamental e que está sempre em transformação. Pessoas. É o CPF. O danadinho do CPF é o que sempre coloca uma pitadinha diferente dos nossos projetos, né? E aí a gente precisa pensar bastante no seguinte, pessoal. Será que a gente tem o recurso certo no lugar certo? Essa semana ainda eu estive com o meu time aqui e eu falei assim, será que o meu especialista é especialista? E será que o meu gestor é um gestor? Será que eu não tenho um gestor que ele é um especialista e meu especialista, será que ele não é um gestor? Gente, às vezes a gente tem que olhar para dentro da nossa equipe, ou para a nossa squad, é o nome que você quiser chamar. Será que você colocou as pessoas no lugar correto? Será que de fato essas pessoas estão fazendo aquilo que elas deveriam fazer? Olha, deixa eu te contar uma outra coisa. Eu tenho um desenvolvedor na minha equipe, e ele começou a gerenciar projetos, né? E aí, essa semana ele veio me falar e falou, eu odeio gerenciar projetos. E eu odeio, até aí eu gosto de montar Lego, gente. Então, se você for fazer só o que você gosta, danou-se, né? Mas ele não estava me falando isso, ele estava falando assim, cara, eu sou muito bom para algo que você precisa, você não está me utilizando. E eu falei, Rafael, danadinho, verdade, eu tenho posição de desenvolvedores. Gente, eu contratei um cara que ele é bom, ele quer voar, e eu coloquei ele dentro de uma gaiola. Não adianta. Esse cara vai embora logo, porque ele não aguenta mais fazer PPT, colorir farol. Ele falou, cara, eu não aguento mais falar se o projeto tá vermelho, amarelo ou azul, não me interessa isso. Eu falei, Rodrigo, eu quero fazer, né? Eu sou um executor. Eu não quero ficar fazendo apresentação, deixa eu ficar com o meu foninho e eu vou fazer lá. Então, esse, pessoal, é um exemplo que você precisa tomar cuidado. Só que o inverso também, né? Então, eu tinha um desenvolvedor na outra empresa, Tadeu, um cara maravilhoso aqui, muita saudade dele, inclusive, e ele era um desenvolvedor, só que ele desenvolvia muito bem, pessoal, e ele nunca parava na mesinha dele ali, ele sempre estava conversando com todo mundo, e eu falei, vou fazer um teste com ele. Entreguei um projeto para ele gerenciar, e hoje, pessoal, ele está no maior banco do Brasil aqui, se não o maior, menor, nunca dá para ver, ficou azul e o roxinho ali brigando ali, é um dos maiores bancos ali do Brasil, ele está gerenciando o projeto, ele se encontrou. Porque a gente... Tá entendendo? Antes a gente olhar o método, você precisa entender que tem pessoas lá no início e no fim da sua esteira, tá? Então, será que as pessoas estão no lugar correto? E aí, o nosso último insight que eu quero deixar aqui para vocês, assim, no Lean, a gente fala que o Lean, ele evita desperdício. É muito filosófico isso, mas assim, a gente quer evitar desperdício na cadeia inteira. E, pessoal, o que é evitar desperdício? O que adianta você querer um projeto em 2 meses, se sua empresa demora 4 meses para fechar um contrato? Aí a gente não vai ter esse tempo. Então, gente, o tempo são 6 meses, porque é 4 meses de contrato, mais 2 meses de projeto. Tá entendendo? Então a gente precisa começar a olhar a organização como um todo. Vocês vão notar, pessoal, que na segunda-feira a gente chama de tá e daí no Design Think. Tá e daí. Olhei tudo aquilo na semana lá do PMI e na segunda-feira as coisas não são diferentes na sua organização. É porque é você quem vai fazer a diferença. É você que precisa se conectar, é você que precisa levar os aprendizados, pensar na ferramenta que o Lucas trouxe, nos insights que ele trouxe ontem sobre gestão de obras, é algo assim, esquece o BIM lá, olha a questão de obras lá, o tamanho da magnitude dos projetos e falar, putz, cara, como é que eu levo isso aqui lá para dentro de casa e começo a gerar valor para os meus clientes? Então, o que eu quero dizer a vocês aqui? Que projeto por si só, ele é um grande desafio. E tá aí. E é por isso que a gente tem especialistas em gestão de projetos. E é que agora no mercado a gente começou a mudar um pouco dos nomes, mas no final, dá tudo do mesmo jeito ali, né? A gente separou, dependendo da abordagem, você tem um cara que está mais focado em produto, a gente chamou de Product Owner ou Product Manager. Se ele tiver mais um papel mais de liderança, ou líder da squad ali, a gente chamou de Scrum Master, ou Team Lead. Se a gente tiver uma abordagem mais tradicional, ele é um líder de projetos, ou dependendo da organização, ele é um gerente de projetos. Mas o que a gente quer no final é entregar, é chegar e falar, putz, eu tô te entregando aquilo que realmente vai gerar resultado. E aí tem uma coisa que eu quero trazer a vocês aqui, que é o seguinte, não tem como a gente entregar projeto com gente bola murcha. Tá? Então, o papel de vocês, pessoas que estão aqui hoje com a gente, buscando um pouco mais sobre conhecimento, é como é que a gente vai fazer, pessoal, para encher a bolinha dessa galera, para que a gente consiga entregar projeto lá no final. O mundo, pessoal, ele mudou por si só. A gente, há 3 anos atrás, nas aulas, eu falava que o mundo era VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Eu tinha tudo isso na minha cabeça, que eu falava, nossa, ele está se transformando muito mais, né? E agora, pessoal, depois da pandemia, é um novo mundo.
O que é o novo mundo, pessoal? Agora, cada vez mais a gente está mais frágil, é um mundo muito ansioso. Hoje, meu jovem aprendiz que eu contratei há um ano atrás falou, quando é que eu vou ser contratado? E ele tem lá um contrato de 2 anos. Eu falei, Jesus, como é que faz, né? Ele não está muito linear, né? A gente está cada vez ali se readaptando e, acima de tudo, né, gente, ele é mais incompreensível, né? Vi agora ali o lançamento ali da Apple, e tava trocando uma ideia com o pessoal hoje, falei, meu, eu vou à Dinamarca nesse final de semana, eu falei, não vou mais precisar ir. Eu coloco aqui o óculos, ó, o cara coloca o óculos, a gente faz uma reunião, um do lado do outro, é capaz até da gente se cumprimentar e cada vez mais sentir um pouco disso, né? Então, o mundo, pessoal, ele está em constante evolução. Se antes a gente falava que a gente estava dentro de ciclos de 5 em 5 anos, agora a gente fala de ciclos de 3 em 3 anos, e agora eu já escuto falando de ciclos a cada ano, né? Então, significa que o ano que vem a gente vai ter um mundo ainda mais diferente. E com isso, pessoal, a gente precisa trazer esse grande desafio para as organizações, né? Como é que eu faço para pegar práticas de gestão de projetos? E agora eu quero entrar um pouquinho dentro do nosso contexto, que é o híbrido, né? Como é que eu faço para trazer o waterfall que a gente tinha lá, lembra? Iniciação, planejamento, não era cada etapa, as etapas elas acabavam se cruzando ali. Ou como é que eu trago aqui tópicos de agilidade, né? Gestão priorizada, entrega priorizada, questão de gestão por valor, time boxing definido, os times, né? Tem uma pessoa mais focada no produto. Como é que eu faço para cruzar tudo isso? Porque o que a gente quer, acima de tudo, é ajudar as organizações nas suas entregas. E aí vamos trazer um pouco mais de números e estatísticas aqui para vocês. Esse é o Chaos Report. Cada um vai falar do Chaos Report de um saborzinho, mas eu queria trazer uma outra visão aqui, tá? Quando a gente está falando sobre agilidade, eu vou lá e vendo para o time, eu falo assim, ó, pessoal, numa média, projetos que utilizam abordagens ágeis, ela tem uma taxa de sucesso maior comparada com projetos waterfall. E aí as pessoas falam, por quê? Né? Porque eu vou entregando, vou fazendo entreguinhas por valor, eu vou obtendo resultados e feedbacks. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Fábio, ele instigou vocês a dar feedback hoje no início. Falou, pessoal, eu recebi, fiquem à vontade para falar um pouquinho mais. Porque ele foi... O que é isso aqui, gente? Ó, ele está utilizando práticas ágeis. Ele obtém o feedback hoje, ele já passa para o palestrante de amanhã, a gente vai melhorando ao ciclo do tempo. Porque, gente, terminar esse evento e melhorar para o próximo é tarde demais. Talvez você não volte, tá entendendo? Fazer pesquisa de satisfação só no final do evento é uma burrice. Já foi, acabou, já era. A voz do cliente, pessoal, ela é a todo momento. Você, como cliente, você tem que procurar o Fábio e falar, cara, não gostei dessa noite. Oh, cara, como é que você me entregou? Você me vendeu isso aqui, você não me entregou, não entendi nada que vocês falaram. Porque aí no dia seguinte, eu sou fofoqueiro, tá? Eu liguei hoje para ele e falou, cara, me ajuda. Você precisa falar disso, você precisa falar sobre outro segmento. Você falou, é isso. Né? E eu fiquei mais apaixonado por ele ainda, porque sabe o que ele estava me falando? Eu obtive um feedback, eu preciso corrigir o ciclo do negócio, eu preciso entregar valor pessoal nessa noite. E aí amanhã ele vai pegar outro feedback da noite de hoje e ele vai entregar melhor, tá entendendo? Porque aí o próximo vai ser melhor ainda. É por isso que a gente fala que a agilidade a gente tem uma taxa de sucesso maior. Mas em contrapartida, como é que você faz para entregar aquele projeto de construção que a gente estava falando ontem, só utilizando tópicos ágeis? Eu falo para o cliente assim, ó, vou fazer entrega por valor. A cada mês eu te entrego algo. Então, eu vou te entregar só a fundação, depois eu entrego o alicerce, depois eu entrego o primeiro andar, o segundo andar. Não dá, né? O pessoal fala assim, ô Rodrigo, a agilidade é show de bola. O problema é quando você está, dependendo do tipo de projeto, a gente não consegue conectar. Mas aí, o que é que a gente entra numa discussão gostosa? É uma burrice corporativa você achar que você vai ser apaixonado somente por um método, somente por uma abordagem. A gente fica muito cego, sabe? Por muito tempo as pessoas achavam que só o PMBOK era só uma verdade, mas nas páginas iniciais ele falava assim, ó, esse aqui é um consenso geral de boas práticas, e você não deve se limitar a ele, somente a ele, né? A gente precisa conectar outras práticas de gestão, tá? Então, por que a gente está falando isso? Porque ainda assim, agora eu vou olhar o outro lado aqui para vocês, olha que coisa legal, ainda em projetos, você tem uma taxa de falha, ela é alta. Mais de 50% dos projetos, pessoal, eles não atingem também o seu sucesso quando a gente só usa abordagens ágeis. Então, a gente tem olhado o mercado de uma forma diferente e falar assim, putz, cara, legal, eu entendi, mas assim, só a agilidade, ela não vai conseguir me entregar valor. Porque assim, ó,
Vamos ter um papo aberto entre a gente aqui. Adianta, ó, meu chefe me contratou para implantar um CRM. Quem não sabe o que é um CRM, ele faz a gestão do relacionamento com o cliente, tá? Tá bom. Ele está querendo lá cadastrar todas as... Aí dentro da agilidade a gente fala que o time boxing é fixo, significa que a gente tem um prazo, tá? Significa que se der o horário aqui da palestra, não importa, o Fábio vai me cortar e vai falar, acabou, porque o time boxing é fixo. Gente, não agrega valor. Se eu não entreguei o projeto que ele está tão precisando, não adianta eu falar, ah, mas o Scrum lá, ele fala que o time box é fixo. Ele vai falar, cara, legal, bacana, usa outra coisa, mas eu quero meu CRM. Porque o que agrega valor acima de tudo para mim é o CRM. Então a gente precisa, acima de tudo, pessoal, falar sobre uma gestão baseada em valor, que é o que a gente quer aqui, tá? Então a gente quer utilizar o melhor das duas práticas. Tem uma coisa bem legal, quando a gente falava sobre uma abordagem mais waterfall, eu fui perguntar para as áreas de negócio, falei, qual que é a sua maior dor? Ela falava assim, Rodrigo, qual que é o ou o nome que você quiser dar aí, ou cascata, enfim, cada um chama de um jeito, né? Ou preditivo, enfim. A maior dor, Rodrigo, que eu tenho nesse tipo de abordagem é que eu tenho que falar tudo que eu quero no início, senão vocês não vão me entregar. Então você me força a pedir talvez coisas que eu nem precise mais quando o projeto acaba, né? Fui lá fazer lá o projeto lá num dos bancos do governo, eram 5 anos de projeto. Vocês acham que um banco, 5 anos depois, é o mesmo banco de quando a gente contratou? Não é. Mudou o requisito. E aí pensa assim, ó, na área pública, pessoal, tem um grande desafio na área pública aí, porque a gente faz um negócio chamado termo de referência. Se você acha que um escopo é legal, um termo de referência, ele tá milimetricamente, ele tá dizendo que você tem que entregar, né? E aí um colega meu falou, cara, eu vendi para o governo, eu tô com um problemão, porque demorou muito para ser aprovado, né? E agora que foi aprovado, o requisito era que eu entregasse máquinas com disquete, né? E ele falou, cara, e não tem mais máquinas com disquete. Ele falou assim, é máquinas com disquete e CD-ROM. E ele falou assim, e eu tô entregando as máquinas agora, eu não consigo mais, mas como tá lá no termo de referência, eles não querem me pagar porque eu não entreguei o disquete. Mas a minha pergunta para eles é, putz, você vai usar? Não vai usar, né? E a gente sabe que a gente tem outras medidas, enfim, dá para atualizar, para a gente não entrar no meio disso, mas o que eu quero dizer a vocês é que a gente está num mundo que ele está muito em transformação. Então a gente precisa priorizar e entender ao longo do tempo o que o meu cliente quer e eu vou fazendo pequenas entregas de valor em cada ciclo, tá? Estou fazendo agora a implantação de um sistema e a menina me falou assim, Rodrigo, a gente precisa entregar, o sistema precisa prever doação. Eu falei, nossa, mas a gente não está nem vendendo nesse país ainda, nós vamos doar as coisas? Ela falou, não, mas um dia a gente pode precisar. Legal, um dia é uma coisa, hoje eu preciso pensar no salto que eu vou dar, né? Não necessariamente vou pensar a curto prazo, mas eu não posso pensar tão a longo, fazer entregas que não vão agregar valor nenhum. Por isso que os projetos nunca acabam, né? Então, dentro de um ciclo waterfall, pessoal, esse ciclo ele funcionou, vai continuar funcionando, beleza? Não vamos falar que isso aqui não funciona mais, pessoal. É o quê? Eu faço um ciclo de entendimento, construo e te entrego. É isso. O que difere isso daqui? Tem um grande desafio aqui, tá? Se você trabalha dentro de uma organização, você está dentro de um projeto que você tem... Rodrigo, eu tenho visão clara do meu requisito, daquilo que eu tenho, aquilo que eu preciso, tá? Eu quero ligar o ponto A ao ponto B. Se você tem visão clara que você tem um baixo impacto de mudanças ali, né? Pessoal, esse é o melhor método para que você possa trabalhar no mercado, porque eu vou selar um escopo com você, você vai assinar o escopo, eu vou fazer um cronograminha, coloco lá no project lá que o Lucas consegue implementar com vocês, online, todo mundo contribui e tal, gera já o status support lá mesmo, e você me entrega o projeto. Ó, acabou, tá? Esse tipo, pessoal, de abordagem, ela é muito interessante para quando a gente tem um requisito que ele é muito firme. Vou dar um exemplo aqui. Tem um colega meu que ele falou, cara, eu construo pontes. E ponte, Rodrigo, eu ligo do ponto A ao ponto B. Não tem mudança. Ele falou, cara, não tem. Eu falei, ah, mas e se alguém pedir para fazer uma corrente na ponte? Ele falou, cara, você não está entendendo. Eu faço uma planta. É um negócio muito certinho, Rodrigo. Não existe isso, cara. Tá? É tudo calculado, né? Então, qual foi o conselho que eu dei para esse meu amigo? Eu falei, cara, legal, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o waterfall,
vai fazer lá o seu escopo bonitinho, você vai gerar seu cronograma, né? Tem seu time, vai conectar lá no escritório de projeto, é tudo legal, mas você vai pegar as melhores práticas que eu vou falar para vocês hoje aqui sobre agilidade, que a gente fala sobre colaboração, transparência, engajamento, adaptabilidade, e aí você vai colocar dentro do seu ciclo. E aí, pessoal, que a gente fala que é colocar isso dentro da cumbuca. E é aqui que está a gestão híbrida de projetos, é quando eu utilizo o melhor do waterfall, o melhor do ágil e consigo gerar valor no final, tá? Então, pessoal, a gente nota que dentro, né, na grande maioria, dentro de uma gestão waterfall, a gente tem desafios com o escopo, tá? Muito microgerenciamento. Eu vi muito no mercado, cronogramas lá de 2.000, 3.000, 4.000 linhas, e você fala, Jesus. Aí tinha uma pessoa que era só responsável em ficar alimentando o cronograma. São projetões, né? Muita falha de comunicação, né? Então, você tem muitos muros ali, má administração do tempo, resistência de quem está participando, e o cliente ele fala uma frase que ela é bem padrão no mercado, que ele fala assim, ó, eu paguei para você fazer o projeto, né? Então ele não participa, tá? E aí quando você chega lá no final, ele fala, tá faltando alguma coisa aqui, e aí ele acaba te pagando, seja uma mudança, e aí vocês vão fazer lá um processo de gerenciamento da mudança, que estava lá no gerenciamento da integração, seja o que for. Então aqui, pessoal, a gente também entende que dentro de um ciclo waterfall, o cascata, o nome que você quiser chamar, a gente tem desafios, tá? Então, é aqui que tá. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso evento. O time foi lá, fez um termo de abertura maravilhoso, lindo. Aí manda para submissão, fica um tempo lá, o pessoal vai lá, lê, rebate o termo. Cara, na hora que começou o evento, você tem desafios. Porque todo tipo de projeto por si só, por mais que você tenha o melhor planejamento, a gente tem falhas no percurso, tá? Por exemplo, uma coisa que não aconteceu aqui, mas o palestrante poderia não aparecer. A gente tem que ter gestão de riscos, que é um dos pontos que vocês colocaram. Quem que é o backup? Qual que é a apresentação backup que a gente tem que ter? Então, dentro de um projeto, a gente precisa pensar em tudo isso, tá? E aí, queria trazer para vocês aqui o outro lado também, que não significa que é o outro lado da moeda, e nem significa que ele é mais ou menos interessante do que a gente estava falando do waterfall, que é o que a gente fala sobre agilidade. Então, a agilidade, a gente sempre está te perguntando, a gente sempre está tentando identificar o que gera valor para você. O que vai transformar o seu negócio. E assim, ó, eu usei uma palavra errada, eu falei, a gente sempre está te perguntando. Se eu te perguntar o que gera valor, talvez correta. Então, a gente tem técnicas, né? A gente pode utilizar a Moscou, que é uma técnica, pessoal, de priorização. A Gucci, lembra de Gucci, pessoal? Quem é lá da administração, que era gravidade, urgência e tendência. Então, eu pego todos os itens, coloco dentro de um planilhão, olho lá qual que é a gravidade, urgência e tendência e consigo enumerar isso, né? Você pode utilizar uma técnica que ela é bem antiga do mercado, que chama observação. Então, eu vou lá na sua linha lá de produção, ou eu vou lá no seu trabalho e eu fico e estou conseguindo entender um pouco mais. Uma coisa que a gente fala sobre na agilidade é a colaboração e transparência. Então, assim, a gente não tem segredinhos, tá? Tudo muito visível, tudo muito transparente, né? A gente quer, de fato, pessoal, impactar as pessoas. E é uma coisa que eu falo para o meu time, não adianta ficar terminando e falando aqui na minha orelha que isso não agrega, né? Isso não gera valor, tá? A gente fala muito sobre equipes auto-organizadas. Isso aqui aconteceu muito nesse evento de hoje. Ó, os times, pessoal, eles receberam a ideia do negócio. A gente vai criar uma masterclass, são 4 noites, né? Pessoal, a gente precisa dar uma experiência diferente de que seja uma palestra, precisa ser uma aulinha, o cara consiga ver, consiga interagir, que ele tenha um contato, que ele tenha um acesso. Eu amei que a menina perguntou pro Lucas ali, falou, como é que eu posso fazer a implantação ali do PPM? Ele falou, fala comigo. Ó, aqui, você deu uma consultoria. Quem hoje, né, como é que você consegue no mercado ali um consultor, né, que tá ali? Então, os times, eles se auto-organizaram. Eles montaram esse negócio. Como é que vai ser, qual que vai ser a data, qual que vai ser a carinha. Tá aqui, tá tudo ali. E eles têm total liberdade, né, para escolher isso. Então, e a gente tá junto, gente, no sucesso ou no fracasso do negócio. Ele é iterativo, incremental, então significa que à medida em que o projeto vai avançando, eu vou fazendo entregas de valor até que, né, efetivamente, eu consiga facilmente, né, ter o objetivo final. Tem uma coisa que é bem legal, eu vou percebendo o valor acima de tudo, né? E a gente tem um time boxing definido. O que é esse time boxing definido, pessoal? A gente tem compromisso do tempo. É isso, é respeito pelo tempo, tá? Então, tem tempo para começar, tem tempo para terminar, como é que a gente vai fazer? Eu tô aqui, pessoal,
Olhei aqui no relógio aqui agora, aqui, ó, 8h20, 9h30, eu fecho aqui com vocês, eu tenho um outro compromisso. Eu tenho respeito pela sua agenda, você tem respeito pela minha agenda, e tá tudo certo. É assim, pessoal, que a vida madura ela vai acontecer, né? E aí, uma coisa que eu gosto bastante, que a gente tem uma coisa na agilidade que é o manifesto ágil, né? Que a gente fala sobre interações mais do que processos e ferramentas, o produto funcionando mais do que uma documentação abrangente, a colaboração com o cliente mais do que negociar contrato e responder a mudanças mais do que seguir um plano. O que a gente quer com tudo isso aqui? Porque às vezes o pessoal fala assim, mas na agilidade não tem documentação. Tem muita documentação, tá? Estou hoje no setor farmacêutico, e a gente não consegue colocar, você não consegue colocar um produto no mercado se você não tiver, né, uma série de requisitos. O que a gente está dizendo aqui, pessoal, é que mais do que talvez colocar, né, numa pilha de documentos que só vai fazer peso lá na sua mesa, a gente quer muito mais ver o produto ou o serviço em funcionamento. Mas se você está dentro de um segmento que a documentação ela é relevante para você, tá tudo bem. Isso faz parte, né? E aí, a agilidade, pessoal, ela é um grande guarda-chuva. Então, a gente fala sobre um conjunto de práticas dentro da agilidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, fazer uma pausa aqui rapidinho. Olha que danado que nós somos, hein? A gente começou a falar sobre a instituição, sobre PMI. Aí a gente falou sobre o nosso trabalho aqui na diretoria de inovação. Aí a gente deu uma pincelada aqui sobre o waterfall. Agora a gente está caindo na agilidade. Tá entendendo o rumo que a gente está te levando para essa conversa? Tá? Então, a agilidade é um grande guarda-chuva, onde a gente vai falar sobre uma gama de frameworks que estão de mercados, ou até mesmo metodologia. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Tem uma discussão besta de mercado que é assim, é um método ou não é? A metodologia, a gente acha que é um trilho de trem. O que é um trilho de trem, cara? Ela te leva do ponto A ao ponto B e você não pode sair daqui. Um conjunto de boas práticas, pessoal, ele é um caminho, ele vai te levar do ponto A ao ponto B, mas você vai ter altos e baixos aqui que são reconhecidos. É por isso que a gente fica toda hora aqui no mercado falando, não é uma metodologia, é um conjunto de boas práticas, tá? E aí a gente tem as mais saborosas, os mais saborosos frameworks ou conjunto de boas práticas que a gente tem aqui, tá? E aí, hoje a gente vai focar para alguns, mas o inicial aqui, a gente vai falar sobre o Scrum, até porque nessa nossa última versão, já devem ter notado, a gente falando bastante sobre a agilidade aqui, inclusive a nova prova PMI, ela tem mais de 50% da prova, ela também traz sobre conceitos de agilidade também, né? O Scrum, pessoal, é um framework para que a gente possa discutir problemas e projetos complexos e adaptativos, né? O que ele quer, acima de tudo, ele está muito focado na questão do valor aqui, né? Ele tem 3 pilares, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. Então, tudo está muito visível, eu vou checando e vou adaptando, né? Minha mãe me chama de follow-up. Ela fala, Rodrigo, você é o cara do follow-up, porque eu tô aqui perguntando, já fez? E aí, como é que tá? Ela não entendeu, eu tô inspecionando, porque para que a gente possa voltar para o nosso rumo. Então, a gente vai se adaptando ao longo do tempo. E a gente tem alguns valores aqui dentro do Scrum, pessoal, que é o quê? É um ambiente de muita coragem, né? Então, a gente entende que a gente tem desafios no mercado, a gente está muito focado e temos que tomar cuidado, pessoal, com a síndrome da borboleta. Sabe o que é? A gente senta com o recurso, a gente chama de recurso, mas é horrível, né? A gente senta com a pessoa lá, com o colaborador. Eu deixo descrito todas as atividades que a gente vai fazer, bonitinho e tal. Eu viro as costas, passo uma borboleta, ele vai fazer outra coisa. Né? Então, a gente está dentro de um ambiente de muito foco, muito comprometimento, né? Então, nota-se no mercado que pessoas que trabalham ou começam a trabalhar com abordagens ágeis, mesmo que dentro de um contexto híbrido, tá? Onde você tem um cenário de cascata ali, ou waterfall, e você começa a adotar práticas ágeis que as pessoas têm mais comprometimento. Sabe por quê, pessoal? Porque elas se sentem dona do negócio. Ou o dono desse evento não sou eu, são eles. Eu não fiz nada, tá entendendo? Só coloquei o objetivo estratégico ali, que na verdade a gente falou do planejamento estratégico, eu cascateei, lembra? A gente tem ali, né, uma visão executiva, aí tem uma visão mais estratégica, aí a gente tem o tático e tem o operacional, e foram eles que fizeram tudo. É assim que funciona. É um ambiente de muito respeito, acima de tudo, e todo mundo tem muita abertura, né? É muito doido, porque lá no meu trabalho, lá, eu sou o diretor da área, e às vezes, assim, às vezes as pessoas falam assim, qual que é seu cargo mesmo? E eu fico super feliz, porque esse é o melhor feedback que eles podem me dar. Eu já falei em várias apresentações com eles. Eu falo, putz, eu fico super feliz quando vocês não sabem qual que é meu cargo, quando vocês sabem qual que é o meu papel. E o meu papel é ser facilitador. Facilitador. Agora, o H já foi, né? Não me importa. Então, a gente está muito
preocupado aqui, pessoal, em satisfazer o consumidor, né? A gente quer aceitar as mudanças, obviamente, que elas têm impactos em projetos. A gente sempre está mirando, pessoal, em fazer entregas frequentes e quero fazer um desafio a vocês aqui, que seja a abordagem que for, se ela for mais tradicional ou não, que você tenha essa possibilidade. A gente chamava de pacotes de trabalho, né? Que você possa fazer entregas de pacotes de trabalho lá dentro do Waterfall, que você possa trabalhar em conjunto. Hoje eu estava nervoso com o time, eu falei assim, ó, você pode ser muito bom, mas nesse time, se você não souber trabalhar em grupo, você está fora. Porque a gente não tem, pessoal, espaço para um jogador só num time, né? Eu tenho que valorizar o talento coletivo. A gente quer criar ambientes de muita confiança, a gente prefere a comunicação face a face. Eu vi aqui, pessoal, vocês precisam me ajudar, os palestrantes aqui falando, abre a câmera, porque é horrível você falar com o nome, é tão gostoso quando você fala com gente, o ser humano ele é tão perceptível, vocês não sabem aqui, eu estou olhando aqui, a Lorena, ela me dá um sinal quando ela entende, quando ela concorda, quando ela não entende, ela faz uma outra carinha. O ser humano, ele é muito visível, tá entendendo o que eu quero dizer a vocês? Então, é tão gostoso, deixa a gente te ver, né? E a gente prefere a comunicação face a face, a gente quer ver o produto funcionando acima de tudo, que tem um desenvolvimento sustentável. O que é isso, gente? A gente acaba com a síndrome do sofá-cama. Então, assim, horas extras demais não é produtivo. Você tem que tomar cuidado se seu time não está fazendo muita hora extra, e se você, para acabar resolvendo um problema financeiro, se na verdade você está com um problema de capacity, né? É um ambiente de muita atenção contínua. A gente tenta manter, acima de tudo, gente, a simplicidade. A gente é simples, mas é inovador. Atuando com times auto-organizados e sempre refletindo, né? Ajustando, tá? Por isso que a gente tem um ciclo. Na verdade, a gente tem uma cerimônia dentro do Scrum que a gente chama de retrospectiva, ou a retro, para os mais íntimos, né? E a retrospectiva é as lições aprendidas que a gente vai fazer na segunda-feira, lições aprendidas para quem está no mundo mais waterfall, retrospectiva para quem está utilizando abordagens ágeis, né? A retro é o seguinte, o que a gente fez que foi muito legal, a gente vai maximizar para o próximo evento, e o que a gente poderia ter feito melhor, que a gente vai ajustar para que isso não volte a acontecer. Por exemplo, hoje eu não recebi o e-mail de confirmação do nosso evento. Já deve ter enviado agora, porque a gente mandou uns 4, né? Além dos que a gente já tinha mandado. Então vai chegar uma chuva ali de e-mail, uma hora que chegar os e-mails, vai chegar vários. Vai começando, estamos aqui. Isso aconteceu, cara. A ferramenta hoje, ela falou, não vou mandar o link de confirmação, né? E o que a gente faz aqui do outro lado? Então a gente precisa ter um plano B para o próximo evento para que isso não aconteça. Por mais que a gente tenha clicado no botão, não chegou no meu cliente final, tá? E aí, pessoal, todo mundo se engana e acha que agilidade, pessoal, é o seguinte, eu entregando uma partezinha do carro por vez. Um pneu de carro não agrega valor. Não agrega valor, tá? Mas eu tenho uma dor, pessoal, que é sair do ponto A para o ponto B, tá? Então, eu vou entregando artefatos, né, à medida do tempo em que você consiga ir se movimentando para esse tipo de projeto. Eu quero dizer, pessoal, é que ele é evolutivo e, acima de tudo, ele é incremental, tá? Então, como é que eu faço para entregar à medida do tempo? E aí você vai falar assim, não dá certo. Pois é, eu tenho um projeto da empresa, é um produto digital da companhia, e a gente está desenvolvendo ele há 1 ano e meio, cheio de funcionalidade, tem 34 funcionalidades, muito legal, e-commerce lá e tal, só que a gente guardou ele pro grande momento. Sabe o que aconteceu? O concorrente fez assim, ó, ele lançou do concorrente, o do concorrente tem 5 funcionalidades, o nosso tem 34, mas ele lançou primeiro. Quem que você acha que está à frente no mercado? O dele que tem 5 ou o meu que está 34, mas está dentro de casa? Agora a gente está correndo, precisamos lançar, né? E aí, olha que coisa legal. O maior banco digital aqui do Brasil, se não aí da América Latina, ele estrutura, a gente chama de MVP. Quando ele convidado, podia abrir uma conta. E ele só tinha a funcionalidade de crédito, né? Hoje, gente, ele tem investimento, débito, tem lá o maior investimento, você deixa seu dinheirinho lá na conta, lá ele rende um tantão lá. Olha a coisa legal, à medida do tempo, eles criaram uma estratégia, a gente chama uma estratégia de roadmap. O que é o roadmap? Eu tenho aqui o meu MVP, que é para que eu consiga lançar, e eles foram fazendo releases, liberações ao longo do tempo, né? Eu fui falar isso para o meu par, que é um diretor, ele falou, não, você quer lançar de qualquer jeito, né? Não quero lançar de qualquer jeito. Eu preciso lançar, quero obter feedback do mercado. Como é que eu faço para
quero sentir o mercado em si, então eu posso validar com o público, quero validar essa solução e depois eu coloco para rodar, tá? Então tá aqui um grande desafio, mas eu vou devolver esse desafio a vocês aqui, tá? E aí, falando mais sobre o Scrum, a gente tem papéis bem definidos ali, então a gente tem um Product Owner, tem o Scrum Master e tem o time. A gente vai falar um pouquinho sobre as cadências aqui e vamos falar sobre os artefatos, tá? O objetivo em si não é a gente olhar clinicamente, né, nem tanto um como o outro, mas é deixar vocês aguçados para que vocês possam utilizar um conjunto de boas práticas, né? Então, o PO em específico, gente, né, ele é a voz do cliente, a gente tem ali a gente tem um representante do cliente, né? Se antes você tinha um gerente de projetos, você pode continuar tendo um gerente de projetos, mas agora você tem um cara que está se relacionando com o negócio, tá? Esse FDP não é um palavrão, tá? É fatiar, dividir, priorizar. Teve um colega que falou, é isso mesmo que eu estou pensando? Não é isso aí que você está pensando, não. Às vezes tem uns que são, tá? Mas não é esse no mercado que a gente quer. Ele vai garantir que a gente consiga entregar valor, vai gerenciar a priorização, né? Então, é ele quem chega e fala, putz, aquilo que vai agregar valor ou não para o nosso cliente, e ele vai representar o nosso cliente final. E aí no mercado tem uma coisa bem legal, tem N tipos de PO, e os POs que eu mais gosto é gente que era da área de negócio. O que a gente que era da área de negócio, sabe? Eu gosto muito de PO assim, que era, eu era tesoureiro, eu era de contas a pagar e receber, eu sou o estoquista, e aí ele virou PO do projeto. Eles sabem a dor. E eu falo para o pessoal assim, ó, é mais fácil te explicar como é que você faz para se tornar um PO, ensinar técnicas de priorização, do que eu entender o seu negócio, do que eu pegar um PO que é só de mercado e que ele não entende o negócio, tá? Mas no mercado também, pessoal, a gente forma POs para que eles consigam se integrar cada vez mais nos negócios e se conectar com pessoas, tá? A gente tem o Scrum Master, que é um líder, pessoal, acima de tudo aqui para a gente dos nossos projetos. O objetivo do Scrum Master é ser um líder servidor, tá? Ele ajuda o time, é tipo um team lead, né? Aquele cara que sempre se coloca um pouquinho mais à frente ali, tá? E Rodrigo, ele vai fazer... Opa! só aproveitar um gancho que você fez aí, você comentou muito sobre pessoas, né? A importância de pessoas nos projetos. Eu vejo a parte do PO justamente essa, além de ele ser a voz do cliente, é justamente entender que, apesar dos projetos serem similares, então, vou construir uma casa, né? Você até citou um exemplo. Então, assim, o projeto pode até ser o mesmo, né? As partes, o que vai compor a casa, vai ter uma sala, cozinha, 2 quartos, enfim. Mas para cada pessoa, a casa que ela quer receber, ela é única. Às vezes, para a pessoa, a área de lazer, lá, a área da churrasqueira, é a parte mais importante, é aquilo que ela prioriza. Então, não adianta você começar ali pelo quarto, pela sala, ou fazer outras coisas, sendo que o que a pessoa quer, no final de contas, é fazer um churrasco. A outra não, a outra quer ter o conforto de poder dormir bem. Então, assim, para ela, o mais importante é o quarto. Ou não, eu quero receber meus amigos, mas eu quero ter uma sala, enfim. Cada projeto é único, apesar de ser o mesmo estilo de projeto, mas é o que vai depender ali por trás, é justamente você ouvir as pessoas e o que elas querem, né? Você já vinha apresentando o projeto da última casa que você fez, geralmente acaba não somando valor, você acaba perdendo um tempo, o pessoal olha para você e fala, daí realmente aí não bate aquela empatia, você fala assim, não é isso que eu quero. É isso. Porque simplesmente você não parou ali para ouvir, talvez a voz do PO ali é muito essa sensibilidade também, igual você comentou, de lidar com pessoas. É isso, Fábio, é isso, tá? E gostei do exemplo que você deu da churrasqueira. Eu comprei um apartamento, a primeira parte que eu montei foi a da churrasqueira, porque o que agregava valor para mim era fazer festa lá. Eu falei, vou fazer uma festa primeiro, depois eu penso em morar. É assim, tá? E a gente do outro lado, apoiando o PO, a gente tem o Scrum Master, que é quem vai ajudar, né, essa galera a fazer essa tal dessa churrasqueira aqui, né? Então ele entendeu ali os requisitos e ele vai apoiar esse time aqui, né? Então o time a gente chama de time de desenvolvimento, né? Não tem nada a ver com TI não, tá? Porque todos nós somos desenvolvedores de alguma coisa, auto-organizado, multifuncional. Então, significa o seguinte, eu tenho um projeto, que eu tenho um cara de compras dentro do projeto, tem um cara do RH, tem um cara de TI, tem um cara de... Todos os papéis necessários eu tenho dentro desse projeto. Não tem como eu ficar lá na fila lá de compras lá por 2, 3 meses esperando o projeto sair, tá? E, reforçando, a gente prefere a comunicação face a face aqui, tá? E, pessoal, dentro do nosso processo aqui também, como é que funciona, né? Então, a gente tem a sprint, que é o coração do nosso negócio. A sprint são ciclos, tá? Dura ali mais ou menos ali de 2 a 4 semanas ali, tá? A gente tem uma planning. O que é a planning, pessoal? É uma reunião de planejamento onde a gente entendeu, né,
o PO traz essas necessidades de vamos começar a churrasqueira, essa churrasqueira ela tem que estar pintada de vermelha, tem que ter um quadro ali de tal time, né? Vai ter isso aqui é mais importante, mais relevante para o Rodrigo, né? Dinheiro é um recurso limitado, então a gente vai falar ali sobre o que, né, o orçamento que a gente tem para fazer determinada entrega, né? E aí o time ele sai dali entendendo, né? Ele quantifica aquilo ali em moedinhas ali, seja em tempo ou em pontos, para saber se cabe ou não dentro da sprint, e a gente segue o nosso desenvolvimento, tá? A gente tem uma daily, e aí tem uma coisa bem legal, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, para falar assim, Rodrigo, cara, putz, é legal, mas lá na empresa não dá para usar não, mas você pode pegar a daily para você, né? Então, independente do tipo de abordagem, né? Você pode falar, putz, eu vou adotar, e a gente vai falar sobre alguns números aqui. Vou falar, putz, eu vou adotar a primeira daily. Né? A daily, pessoal, é um encontro de até 15 minutos, onde o time está muito focado ali, de um follow-up rápido, e é do time para o time. Às vezes eu não posso participar e eles não fazem, e aí, gente, como eles vivem, eu falo, pessoal, essa reunião é de vocês. Então, vocês precisam sentar, né, e entender o que cada um está fazendo, é dar visibilidade para as pessoas, tá? Lá no finalzinho a gente faz uma apresentação formal para o nosso cliente daquilo que foi desenvolvido, então eu tenho ciclos, eu faço uma apresentação e depois a gente melhora o nosso ciclo, a gente olha, entende, faz uma reflexão, dá uma azeitada na galera. Aqui tem uma coisa legal, o pessoal fala assim no mercado, a retrospectiva não é uma reunião para lavar roupa suja. A gente vai tretar lá, não tem problema nenhum, mas a gente vai sair melhor acima de tudo. Então aí a gente tem técnicas, você pode mandar um cartãozinho, né? Você pode mandar um Kudo Card, a gente vai mostrar um Kudo Card para vocês aqui, como o presentinho da aula de hoje aqui, você vai conseguir enviar um cartãozinho aqui de agradecimento para o pessoal que trabalha com você, para dar uma ali nos relacionamentos, tá? E a gente falou sobre os time box, então tá tudo muito contadinho, tá? Porque lembra que o Lucas falou lá no dia 1, tem início e fim, precisa acabar, pessoal, né? O que a gente quer aqui acima de... Quando é que acaba esse troço? Né? Senão a gente fica com aquele sentimento que as coisas nunca acabam. Então, ciclos e as reuniões, que a gente chama de cerimônias, cada pontinho tem um tempo pré-determinado para que a gente consiga organizar tudo isso, tá? E, pessoal, por último e não menos importante, a gente também tem artefatos. Igual a gente tem dentro da gestão Waterfall, que vocês tinham o escopo, vocês tinham diferentes sabores. Aqui a gente também tem um Product Backlog, que é uma lista organizada por valor. Então, o que eu vou entregar? A gente tem um Sprint Backlog, que é uma lista de atividades. Então, está tudo muito visível ali sobre o que eu preciso desenvolver. A gente tem um incremento, que é o que sai da sprint. Ó, plup, plup, plup. E aqui, pessoal, a gente consegue ver um pouquinho sobre como se fosse um previsto e realizado que a gente tinha lá na curva S, mas é o quanto que eu consegui entregar ao longo do tempo, que é o burn down. Quando a gente junta tudo isso, pessoal, fica uma coisa apetitosa, né? Porque o cliente ali discutindo junto com o SPO, né? Não discutindo, pessoal, mas se relacionando acima de tudo, construindo essa por valor, a gente se reunindo junto com o time dentro dessa reunião de planejamento, montando a nossa lista, pessoal, a nossa lista de atividades, realizando um ciclo de 2 a 4 semanas. Ah, mas ali tá é um erro. Não, não é não, pessoal, que a gente tem uma semana que é uma... A gente comentou, né? Fazendo, pessoal, entregando incremento, então sempre incrementando um produto, com uma apresentação formal para o nosso cliente, melhorando o nosso ciclo, gerando as estatísticas, e tudo isso, pessoal, sendo orquestrado aqui por uma pessoa, né, dentro de um grande grupo coletivo. Isso aqui é um grande big picture aqui, pessoal, de uma outra forma de você tentar associar. Vocês vão ver que lá no final vai ficar um grande desafio para vocês, que é juntar tudo isso daqui e entregar projeto com um conjunto de boas práticas, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem 2 conceitos bem simplesinhos, que são saborosos e que você pode adotar isso também numa gestão tradicional, que é o quê? É o que é o pronto. O pronto, pessoal, aqui pra gente, é isso aqui, ó, é o definition of done. Eu tô sofrendo um negócio agora aqui, que o meu time falou, terminamos o produto. E eu, ansioso, falei, oba, vou colocar no mercado. Não, mas só falta testar. E aí é danado, porque a gente errou na nossa definição de pronto, porque pronto para mim é pronto. O pronto só falta testar, não é pronto, tá? E tem uma outra definição que é o ready. O que é a definição de ready? É mais ou menos uma coisa que a gente sofreu aqui, porque assim, ó, tá tudo preparado para começar, o slide está pronto, os convites foram enviados, a sala está aberta, é o seu checklist para começar o projeto em específico. Olha que coisa legal, né? Coisas que a gente já pode utilizar dentro de casa aqui, tá? E por que a gente está falando tudo isso?
falar sobre Scrum, né? É o tá e daí. A gente tem muito isso, tá? A gente vai falar rapidinho do Design Thinking aqui também, é uma coisa bem gostosa. A gente trouxe aqui, pessoal, esse anuário aqui, que é para falar um pouquinho sobre o que o mercado está utilizando. Então, o Scrum, ele é um framework hoje no mercado. Tem uma crescente ali em relação ao Kanban, vocês vão notar que o mundo fala bastante sobre o Kanban também, né? Tava no McDonald's agora há pouco, que tinha um Kanbanzinho lá, né? Eu fiz o pedido, foi lá pro Doing, depois que ficou pronto, foi pro Dono. Eu falei, opa, é assim que eu gosto, né? Inclusive, pessoal, é um sistema perfeito de produção, né? Ele segue uma cadeia ali, é um fluxo puxado, né? Então a pessoa recebe a atividade, ele vai passando ali para cada esteira, para cada step ali. E aí, por que a gente fez a pergunta inicial ali da interação com vocês, que são sobre as dores de gestão de projetos? Porque dentro desse 84% das organizações estão praticamente, pessoal, no mesmo step, que é considerando utilizar práticas ágeis junto com o waterfall, tá? Então, e somente 16% das organizações, elas estão em níveis avançados, né? Então, putz, onde a gente já está falando ali sobre como é que a gente faz para escalar o ágil na organização, como é que eu utilizo outras práticas ágeis, a gente vai falar sobre outras práticas de agilidade aqui, inclusive o próprio disciplina Agile que a gente tem aqui dentro do PMI, tá? Então, isso acabou me fazendo refletir um pouco. Né? E o que ajuda, afinal, essas práticas que a gente comentou? Primeiro, pessoal, vai ajudar você a aumentar a sua produtividade, né, com os times, então você está muito próximo, você tem um líder de equipe que está muito próximo ali, vai te ajudar, um ponto que vocês colocaram, né, cara, sobre a questão da gestão de riscos. Então, pessoal, ó, eu estou fazendo entregas, olha que coisa legal, no impacto que eu tenho perante as entregas, porque eu estou sempre corrigindo os erros de percurso. Eu aumento a moral do time, porque eu devolvo para o time a responsabilidade. É seu. Na verdade, eu estou falando assim, não é só meu, né? Cara, o gerente do projeto, aquele que sabia tudo, tá? Eu trago outras disciplinas juntos, né? Então, a gente pode trazer Management 3.0 para falar sobre liderança de equipes, né? Eu posso trazer a questão do Kanban para falar sobre fluxo, posso trazer o Lean, né, para falar sobre sistema puxado de produção, trago, né, o melhor que a gente tinha ali dentro aí sobre o Waterfall ou sobre o PMBOK, sobre as técnicas que nós temos ali, e acaba, pessoal, fazendo a gente acaba reduzindo um pouco sobre o custo do nosso projeto, tá? Aqui, para a gente partir agora, começar as nossas conclusões, tem uma coisa legal. Quais são as práticas mais utilizadas? E até o Fábio me cobrou, falou, putz, cara, onde está o híbrido nesse troço aqui? Olha que coisa legal, Fábio, né? Que é o seguinte, mesmo quando a gente fala sobre agilidade, o nosso público, ele passa a utilizar 100% do que a gente tem ali na agilidade. Uma coisa que a gente fala assim, você precisa fazer sentido para você, tá? Tudo aquilo que você deseja adotar, você vai notar que você precisa ter um ganho, né? Então, eu quero começar com a daily. Putz, cara, legal, a daily eu vou fazendo reuniões com o time diariamente, reuniões curtinhas, tá? Teve uma pulguinha que me falou assim, mas uma daily nunca dura só 15 minutos. Então, será que ela não está mal administrada? Será que ela não está mal guiada? Né? Eu vou fazendo pequenas interações. Olha que legal, você pode adotar isso daqui. E, inclusive, aqui no anuário, os clientes que participaram, eles deixam claro, né, que eles não estão utilizando todas as práticas, tá? E aí, eu comecei a pensar um pouco para falar sobre isso, que assim, cara, tá, e daí? Porque assim, só a prática, você pode utilizar a melhor prática de mercado, a gente já falou, né? Pega aqui o melhor do Waterfall, pega o melhor aqui da agilidade, utiliza o Scrum, o Kanban, né, dentro dessa sopa, e aí coloca lá o Project PPM lá, maravilhoso, mas a gente precisa olhar para o negócio, para o Business Agility acima de tudo. Exatamente. É o grande, porque assim, ó, a grande dificuldade das pessoas é o seguinte, é a chama segunda-feira. Porque vocês saem daqui pilhados, chega na segunda-feira você fala, cara, nada daquilo se conecta com aqui. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem uma visão de um sonho do que a gente quer implementar. E vocês vivem uma realidade, né? Que ela talvez ela é muito diferente do que está aqui, né? Que o projeto tem início e fim. Aí fala, cara, o projeto nunca começa, nunca termina. Aqui ele é danado demais, né? Por isso que a gente precisa pensar na agilidade. Então, o Business Agility, pessoal, ele está muito focado da gente conseguir falar cultura ágil nas organizações, né? Para que a gente possa falar sobre práticas. A agilidade, ela não é só uma forma de você fazer uma entrega, ela precisa ser um mindset.
né? Ah, essa palavra tá na moda. Ai, é gente muito chata que fica falando isso, né? Mas é uma mudança de comportamento, é um estilo de vida, sabe? A gente quer promover aprendizagens emergentes acima de tudo. Então, o Business Agility, pessoal, eu escutei na segunda ou na terça-feira, não lembro, vocês falaram sobre uma palavra mágica que era adaptação. Gestão de projetos é isso. É se adaptar, né? Como é que a gente faz para se adaptar ao novo mundo, se adaptar a novos negócios, né? Eu estou lá num segmento que é farmacêutico. A gente está falando sobre vamos transformar esse troço num outro tipo de segmento? Eu falei, caramba, mas não tem nada a ver com isso. Mas tem uma conexão, tem uma relação, sabe? Eu trabalhava numa farmacêutica que ela tinha uma fazenda. Eu falava, mas isso não tem a ver com isso. É business, é negócio. A gente quer levar a vantagem competitiva acima de tudo. Então, o Business Agility, pessoal, fazendo com que a gente consiga gerar capacidade de uma organização a se adaptar a essas mudanças, né? O mercado muda muito rápido e a gente precisa estar muito preparado. Então, o Business Agility em si, pessoal, é como é que eu faço para trazer essa questão dessas práticas que são emergentes e conectar no nosso negócio. Como é que eu faço, pessoal, para trazer o OKR, por exemplo? O OKR é um sonho, né? Todo mundo quer, legal e tal, mas você pode começar o OKR com o seu time. Você vai lá, você traça o objetivo, traça os key results, você pode começar o OKR com você. Tava lá, gente, fiz um OKR lá sobre um programa de emagrecimento. Falei, putz, como é que eu faço? Vou fazer meu ciclo, fiz aqui meu OKR Planning. A cada 3 meses eu vou fazer as minhas validações, né? Se você não pode medir, você não pode gerenciar, já dizia. Então, o que a gente quer, pessoal, é trazer organizacional acima de tudo. A gente precisa. Como é que eu olho direito essa estrutura da organização? Então, a gente precisa ajudar a nossa empresa. Uma coisa que eu falo para o meu time é o seguinte: às vezes o exemplo não vai partir de cima, tem que partir de baixo. Uma estrutura pesada, um organograma, né? Mais ou menos assim. Então, a gente tem aquela estrutura do rei, que sabe tudo, né? E a galerinha que está ali, os súditos. E não é isso, né? Como é que eu faço para fazer essa pirâmide invertida cada vez mais? Então, trazendo questões de cultura, pessoas. E aqui, pessoal, a gente quer trazer algumas práticas, né, para que a gente consiga levar a agilidade para a organização. Então, como é que eu faço para cultivar uma mentalidade de aprendizado contínuo? Será que você tem praticado reuniões de lições aprendidas ou, se não são reuniões de lições aprendidas, será que você tem feito retrospectivas? Como é que você faz para fomentar a colaboração e a comunicação entre as equipes? Como é que você faz para incentivar, né, a experiência e a inovação? O que adianta? A gente está falando aqui, diretoria de inovação, e não inova nada, estamos falando de modos tradicionais, que projeto é só isso e isso, tá entendendo? Não, cara, projeto é um grande desafio, a gente já entendeu isso, né? Não dava, o pessoal fala assim, o PMI ficou ágil, mas sempre foi, não tem isso, não ficou nada de ágil, né? É que são práticas que cada vez mais elas merecem destaques no mercado. Como é que eu faço para monitorar o mercado? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quanto tempo você gasta de relacionamento com fornecedores na sua agenda? De 10% a 20% do seu tempo, você tem que estar se relacionando com o mercado. E não só fornecedores, mas com pares de outras empresas. Está fazendo benchmark, está trazendo práticas para dentro de casa, é importante. Tem ido a feiras, tem ido a congressos, né? Está assistindo, né, o Masterclass Inovação do PMI Espírito Santo, está olhando lá o nosso portfólio, lá vai ter lá o nosso congresso Capixaba, já estou fazendo aqui já um merchan, né? A gente precisa pensar nisso, como é que eu faço para ser proativo, né? Como é que eu faço para solucionar problema? Problema é o que mais tem. Na nossa empresa a gente começou a chamar problema de desafio, para não falar porque problema já é um problema. Como é que eu faço para ser flexível, mudar esse rumo como necessário, né? Porque a gente tem um método, mas eu preciso saber o seguinte, que a empresa, ela cada vez mais, né, ela é um elemento. Então, a gente quer trazer isso. Como é que eu faço para valorizar, pessoal, essa resiliência, os pontos? Hoje, quando eu vou contratar pessoas no mercado, eu já não olho mais quem conhece mais ou menos, porque a gente já entendeu que o conhecimento ele é super importante, mas ele não é tudo. Tá entendendo? Putz, cara, que legal, que bacana. Ó, gente, eu tenho 127 certificações. Pô, legal, né? Cara, mas eu posso ser um cara que só faz cagada certificada. Né? O que a gente quer acima de tudo? É uma pessoa que, além das certificações, que ela tem muita experiência, né? Que ela traga para a gente outras percepções e que ela tenha brilho nos olhos acima de tudo. Então, o Business Agility, pessoal, ele é essa agilidade contínua de negócios. A gente quer reavaliar, pessoal, a questão emergente, né, das organizações. A gente quer olhar a organização de diferentes maneiras e a gente precisa, acima de comportamentos, né, que a gente tem. Então,
como é que eu faço para trazer mais práticas para dentro da minha organização? E aí a gente tem um instituto, assim como o próprio PMI, que é o Business Agility, que hoje tem defendido essa bandeira, mas uma coisa que eu gosto muito sobre quando a gente fala sobre business, sobre agilidade, a gente tinha um triângulo assim lá no PMI, lá, que um dos tópicos, inclusive, era a gente falar sobre business ali, né? Tem o tópico ali que era sobre pessoas, sobre o conhecimento técnico e sobre a organização como um todo. Então, a gente precisa entender cliente, relacionamento, a gente precisa entender as questões individuais, a questão da liderança e, acima de tudo, a questão da operação, tá? Então, como é que a gente faz, pessoal, para que a agilidade gere valor lá no dia a dia da organização? Como é que eu faço, pessoal, para criar relacionamentos que sejam bidirecionais? Como é que eu quero falar sobre práticas ágeis, práticas de waterfall, híbrida, né? Se acima de tudo, se eu não tenho uma estratégia com os meus parceiros, com os meus clientes, se eu não uso isso dentro de casa? Como é que eu trago, pessoal, práticas de aprendizado contínuo? Ó, uma outra pergunta para você. Quanto tempo faz que você não parou seu time e falou, para. Vamos aprender aqui. Ó, a gente estou com mais de 100 projetos. Toda segunda-feira a gente para. Período da manhã é difícil parar essa locomotiva e vamos aprender aqui. Vamos conversar um pouco, né? Segunda-feira eu fiz uma palestra para eles sobre você precisa entregar seu cartão de negócio para as áreas lá. Seu cartão de visitas tem que entregar lá na área lá e falar, tô aqui para te ajudar, né? Para que a gente consiga se reciclar. Então a gente precisa pensar em melhoria contínua. A liderança, né? Vocês viram que o Fábio foi lá, ele fez um reforço ali, né? Como é que a gente faz para preparar os nossos líderes para que eles possam se comunicar de maneira clara e efetiva? Porque às vezes a gente fala assim, ó, o nosso time está trabalhando dentro de um projeto que ele não sabe nem o que ele está fazendo, mas quando eu pergunto para a liderança, eles sabem menos. Então, todo mundo tem que saber qual que é o negócio, qual que é o propósito, o que a gente quer atingir, né? E a operação, a gente precisa pensar em processos que sejam mais adaptáveis. Porque assim, ó, eu falei muito sobre a área de compras, que nós estamos brigadinho, né? Eu e a área de compras, mas é um foco ali, né? Toda organização demora 2, 3, 4 meses para a desgrama do contrato sair. A gente precisa reavaliar isso. Agora eu comecei a falar para a minha área de compras, falei assim, ao invés de você ficar olhando os contratos dos clientes, faz o seguinte, porque aí o cara ele se adapta. Já que a gente sempre tem as mesmas, porque eu sempre vi as considerações são iguais, eu falei, putz, então gera sua minuta, e quem quer vender para a gente tem que se adaptar, senão não vai vender. Olha que coisa legal, gente. O que é isso? É processo adaptável. Tá entendendo? Então, o Business Agility, pessoal, é essa capacidade que a gente tem, tá? Da organização de se adaptar, criar e alavancar essas mudanças para que a gente possa beneficiar os nossos clientes acima de tudo, tá? E aí, quais são algumas práticas, tá? Que eu vou deixar aqui, bem aqui no finalzinho, para que você, para que possa te ajudar aqui. A primeira delas é uma prática que sou apaixonado, que é o Design Thinking, pessoal. O Design Thinking, ele é o duplo diamante e ele vai te ajudar, né, primeiro, a resolver problemas, tá? A validar produtos. Ele está muito focado aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui, rapidinho, a entender o que o meu cliente quer. Então, assim, pessoal, ó, eu estou aqui no Rio de Janeiro, hoje vou catar o carro, vou lá para São Paulo. São 6 horas. Agora, você vai falar, puxa, que triste, né? Você só sabe se você estiver comigo dentro do carro, né? Então, a gente fala que empatia é se colocar no lugar do outro, empatia é você estar dentro do carro com o outro. Então, no Design Thinking, a gente vive o problema, a gente define o problema, depois a gente tem uma sessão, pessoal, com vários personagens que a gente tem aqui dentro para conseguir trazer ideias que, acima de tudo, possa resolver o nosso problema, tá? A gente prototipa soluções, a gente valida com o nosso cliente e depois a gente vai implementar isso no mercado, se for aprovado ou não. Então, o Design Thinking, pessoal, é um conceito que ele pode ser muito interessante e que pode te ajudar na criação de serviços, resultados digitais, antes mesmo de você colocar o seu projeto para acontecer. Eu já fiz ali uma Sprint 0 ou a Sprint 1, que vocês viram ali do Scrum, um Design Thinking, né? E acabou agregando bastante valor, tá? O próximo ponto aqui, pessoal, isso aqui são algumas referências que a gente deixa para vocês. E aqui o segundo ponto, pessoal, é o Kanban, tá? Esse aqui, pessoal, é o Kanban Picture, que é do meu amigo André, do Casel, André Suman. Eu sou apaixonado. É um Kanban de aprendizado, tá? E o Kanban, ele tem algumas coisas que são bastante interessantes dentro do seu ciclo, porque talvez você ainda não trabalhe com um projeto e nada do que eu estou falando aqui se conecte com o seu dia a dia. Você precisa falar, cara, eu trabalho numa operação. Eu entrego hambúrguer todo dia.
Olha que legal, olha que coisa bacana, tá? Você entrega hambúrguer todo dia, você vai setar o seu processo de cozimento aqui, ó, de preparação do seu hambúrguer, até que ele esteja pronto para você entregar. O Kanban, ele trabalha da esquerda para a direita, porque a gente está sempre olhando para frente, né? Tem uma coisa que é bem legal, a gente consegue limitar aqui, pessoal, a quantidade de atividades aqui, ó, a quantidade do WIP. O WIP é o Work in Progress aqui que a gente tem aqui dentro do Kanban, tá? E a gente tem uma série de métricas. E aí eu quero depois lá que vocês coloquem lá no feedback final, a gente quer falar mais sobre o Kanban. Depois vocês comentem com a gente qual que é a prática que você mais gostou dos nossos encontros. Ó, a gente consegue medir aqui, pessoal, o tempo que eu comecei, o tempo que eu terminei, é o lead time. A gente consegue avaliar a vazão, o quanto que eu estou entregando, né, dentro do Kanban. A gente consegue propor retrospectivas, a gente tem gráficos aqui dentro também do Kanban, tá? E a gente consegue configurar todo o nosso processo aqui acima de tudo, e quero deixar para vocês aqui também como uma outra ferramenta, tá? E chegando aqui agora bem no finalzinho, a gente entendeu que putz, cara, é legal, né? Mas dependendo do tipo de organização que você está, você já esteja dentro de práticas que são mais avançadas. E aí a gente tem o Nexus, que é para a gente conseguir, pessoal, escalar o ágil dentro da organização e para trabalhar com múltiplos times dentro da agilidade. Então, o Nexus Framework, pessoal, a gente consegue unificar, talvez, um único product backlog, mas com vários times, e aí a gente tem um time de integração ali, né? Então, hoje o maior varejista aqui do Brasil, ele trabalha ali com 2 frameworks, um é o Nexus e o outro é o Safe. Deixa eu só mutar a colega aqui, pronto. Ele tem um backlog de produto, né, que é igual a gente tem lá no Scrum, e ele tem um time de integração, já que a gente tem vários timezinhos ali que estão trabalhando, né? E o Safe, pessoal, pesadão, hein? Nossa noite aqui de hoje é uma outra prática aqui também, mas que jogar agora aqui várias coisinhas aqui para dentro de um tempero para vocês, que o Safe, pessoal, é uma forma também da gente trabalhar com a agilidade agora dentro de um contexto, mais dentro de uma visão de portfólio. Então, a gente tem outros papéis aqui dentro, então, não só os papéis ágeis, mas a gente tem especialistas. Olha que legal, gente. Tem um Product Manager, você tem aqui um arquiteto aqui que seja uma pessoa mais técnica, você tem os especialistas, você tem os donos de negócio, né? Você tem aqui, pessoal, o seu pipeline aqui de entrega contínua, quando a gente está falando sobre grandes portfólios, né? Então, a gente tem mais papéis aqui. Então, a gente tem pessoas que estão focadas em auxiliar as equipes, você tem gente que tem mais uma visão mais técnica e você consegue pegar esses especialistas. Você tem mais gente que está mais focado em roadmap do produto comum, gente que está mais focado na grande necessidade de negócio e um time que ele é mais técnico ali em específico, tá? A gente também tem time boxings aqui dentro do Safe, acima de tudo, assim como a gente tem dentro do Scrum. E no final, pessoal, o que esses esses 2 grandes frameworks, o Nexus ou o Safe, eles querem como é que a gente faz para utilizar isso dentro de um contexto maior, tá? E aqui a gente não podia encerrar essa noite de hoje sem falar sobre o nosso menino aqui dentro do próprio PMI. A gente tem o Disciplina Agile também, cujo o objetivo dele, pessoal, é a gente trabalhar com agilidade por contexto. O que é isso? Então, o DA, a gente chama de DA, eu sou apaixonado por ele porque, primeiro, pessoal, que eu posso utilizar, né, eu posso utilizar o Lean, eu posso utilizar a agilidade, né, eu posso, pessoal, falar sobre técnicas de gestão de produto, técnicas de gestão de portfólio, mas é de acordo com o conteúdo. Então, ele não é um método a gente tem que seguir todas as caixinhas, e ele está muito focado de acordo com o seu contexto. Quer falar sobre gestão de fornecedores, ele tem lá, né, um tópico, que é para a gente falar sobre ele. Você quer falar sobre uma estrutura de governança, ele está ali focado também, né? O PMI, ele incorporou o DA, e aí, inclusive, a gente tem uma carreirinha ali dentro também, você tem papéis dentro do DA, né, para quem quer trabalhar mais com agilidade dentro do dia a dia. Então, ele é um kit de ferramentas ali acima de tudo, né? E ele vai fornecer essa base, pessoal, para que a gente possa trabalhar com o Business Agility. Então, olha que coisa legal, gente. A gente começou falando sobre o nosso framework, sobre um modelo mais cascata. Depois a gente falou sobre o Scrum. E aí a gente começou a permear, pessoal, dentro de alguns frameworks. Então, a gente falou sobre o Design Thinking, a gente caiu ali no Nexus, a gente falou sobre o Safe, e a gente falou sobre o Kanban, e agora a gente caindo aqui sobre o DA, aqui, que é um kitzinho de ferramenta que ele vai juntando tudo. Só que aí, pessoal,
Bem aqui no finalzinho aqui, eu ganhei uma missão do meu time aqui e eu preciso muito da ajuda de vocês aqui, beleza? O Fábio me deu e eu estava a caminho aqui, ele falou ajudar aqui e tal. E a gente queria dar uma prática imersiva para vocês, então eu queria fazer uma pergunta a vocês aqui, se vocês puderem colocar aqui no chat para mim. Ô, gente, o que que é o Business Agility, afinal? Vamos fazer uma perspectiva aqui do dia de hoje, mas tem que escrever, tá bom? Fábio, missão dada, missão atendida, tá bom? Ah, Valeu, Rodrigo. Vamos lá, pessoal. oba, 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 é. Tá, é tipo tá e daí, o que que é, né? Só, ó, só quem responder vai ganhar um presentinho final aqui, tá bom? Vamos, Marjorie, vamos, Ó, Radassa, começaram aqui, ó. Giovanni, Carlos, vamos, Brenda. Agora é a hora que o pessoal sai, porque tinha 23, agora só tem 22, hein? Tava 23 a live toda aqui, né? Ai, fez pergunta, agora é hora de sair. Não, não é. Não. Processos, entregas, tornar os processos da empresa mais rápido. Vamos, Vanilda, quero te ver escrevendo. Carlos, cadê tu? Dayana, Vanessa. Gabriel, que está com a gente aqui, é legal, entregar valor com agilidade para o negócio, ajustar processos com o objetivo de fazer melhores entregas. Ixi, agora saiu, hein, gente? Trabalhar com negócios e oportunidades. Boa, boa. Responder as flexibilidade de entrega. Boa, Jardel. Muito bom, muito bom. Eu já vou voltar aqui. Boa, boa. É isso, gente, né? É a capacidade, né, da organização de se adaptar, criar e alavancar essas mudanças para beneficiar os clientes, tá? Ótimos insights, pessoal. Inovar e adaptar. Boa, boa, boa. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Não quero esses domínios aqui, não. E o VUCA ali, gente, que a gente falou, né? O que é o VUCA? A gente falava dele até antes da pandemia, né? Afinal, o que é esse mundo que cada vez está em constante mudanças, né? As siglas ali a gente já entendeu o que é, mas afinal, o que é esse VUCA ou esse BUNny, enfim? Vamos, Vanessa, sinto sua falta. Deixa eu ver aqui mais os nomes aqui para eu infernizar aqui. Brenda, Natielen, e aí, VUCA, né? Arthur tá aqui com a gente. Boa, 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 Sabrina. Transformação das organizações, boa. A maneira de entender melhor as pessoas. Que legal, Vanessa. Tá vendo? Tava quietinha, deu na cara. Boa, Vanessa. É isso, né, gente? Efetivamente, é esse modelo organizacional das organizações, né? Não só as organizações, é o mundo, gente, como um todo, né? Gente, é um mundo muito rápido. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, né? Cara, meu filho tem 4 anos e ele sabe parar vídeo lá no YouTube, ele sabe dar like. Ele falou pra mim, pai, você tem que dar like. Eu falei, caraca, você tem 4 anos, moleque. Ele, não, mas você tem que dar like, que é importante, tem que seguir, pai. Eu falei, Jesus, como que vai ser esse mundo amanhã, né? E aí, gente, assim, na visão de vocês, assim, qual que é o princípio da gente conseguir fazer essa transformação cultural nas organizações aqui? Essa, inclusive, é uma pergunta que não tem verdadeiro e falso, tá, gente? A gente quer ler de vocês aqui. Como é que a gente faz para fazer essa transformação? É o tal da sua segunda-feira lá. Como é que a gente começa aqui? Mentalidade boa, planejamento. Oh, aceitando críticas e ouvindo mais. Legal, Vanessa. Eita, essa foi boa, Vanessa, eu gostei. Liderança e engajamento. Priorização, boa, Jardel. A gente falou muito, né, sobre essa questão do valor. Entender pessoas, investir em fatores humanos nas áreas de projetos, boa. Fortalecer a comunicação. Humanização. Olha que legal, gente. Comunicação, humanização. Ali no final, né, termina com ação. Oh, bons insights aí, hein, pessoal? É isso aí, gente. Mudar essa mentalidade, trazer essa questão da transformação, né? Gente, o que que a gente quer no final, né? Eu comecei a falar dessa dessa imagem hoje, e ela me marcou, sabia? Quando eu peguei a nossa apresentação institucional lá, eu vi lá, seja o gerente de projetos que a comunidade precisa. A comunidade, ela não precisa de
de gerente de projeto, ela precisa de líderes de projetos, né? Ela precisa de líderes de pessoas, ela precisa de gente que está engajada, seja o papel que você quiser chamar, né? Ali, quando você está olhando o cronograma, ali, acima de tudo, é isso que a colega falou, tem um CPF lá do outro lado, né? Pessoal, vou falar com vocês, por mais filosófico que possa ser a mentalidade, o nome que você quiser, no final você tem que entregar valor, tem que entregar resultado, tá? Squad, time, nenhum, pessoal. No final ali, se você não entregar resultado, você tá fora, né? Empresa nenhuma, pessoal. Eu posso chegar, ó, eu comprei uma caixa de Lego lá para os diretores, a gente foi fazer uma sessão de ideação, eles ficaram apaixonados, tal, cara, mas não adianta lá no final eu não entregar o projeto deles, eles vão falar, cara, vai embora você e sua caixinha de Lego. Porque o método é legal, é bacana, é interessante, mas ele precisa gerar resultado, gente. No final das contas, a gente precisa gerar valor para o acionista. Tá entendendo? É o que paga o bônus, tá? Então, por mais romântico que seja, acima de tudo, né? E aí, a gente começou também a nossa noite, né, com essas imagens, né? Porque o que a gente quer aqui, pessoal, no final, é entregar esses maiores projetos, esses mega projetos, né, com uma gama aqui de práticas de mercado, e vocês já viram que a gente tem uma sopinha de letrinhas, né? E eu queria deixar um presente para vocês aqui, tá? É um presente bem legal, mas ele é opcional, tá bom? Eu vou colocar aqui o link para você aqui. Eu sou apaixonado aqui por ele, né? É bem legal. Você recebeu um link ali. Dentro do Management 3.0, a gente tem um cartãozinho, que ele é um cartão de gratidão, tá? Deixa eu te contar a história dele, que eu deixei bem o finalzinho, bem para falar sobre ele aqui. Gente, é o problema, viu? Nunca me deu o microfone, porque já deu, vocês viram que eu não paro de falar, né? É isso, tá? Danou-se. Tava quietinho 2 dias ali. O que é esse CUDO? O CUDO, pessoal, ele é um cartãozinho, tá? É um cartão não só de agradecimento, mas de reconhecimento. E eu queria fechar aqui porque vocês vieram para falar sobre gestão híbrida de projetos, sobre Waterfall, Scrum, Agile, Business Agility. Eu vi que a galera ficou bem feliz de falar para a gente dar uma pincelada sobre Business Agility. Mas quanto tempo faz que você não agradece seu time, sua equipe, seus pares, seus líderes, né? Quanto tempo faz que você não reconhece? Eu fiz a implantação, né, desse, aí você pode chamar o nome que você quiser, né? A empresa optou por chamar de outro nome, eu falei, tá tudo bem, no final só quero que os cartõezinhos saiam, mas se você gostou bastante aqui, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar um great job aqui, em inglês valoriza bastante, 30%, né? Vou colocar aqui, ó, time de inovação do Masterclass, ó, vocês arrasaram na noite de hoje, excelente trabalho. E aí, pessoal, quando eu escrevo isso daqui, né, você tem 2 formas, você pode ou dar um share aqui e mandar um link, mas eu acho muito bosta desse jeito. Eu printo aqui, eu recorto bem bonitinho e eu mando para a pessoa, né? Eu queria te fazer um convite nessa noite de hoje aqui, nessa noite tão gostosa, né? E vocês aqui que estão investindo aqui, 4 noites de vocês aqui confiando no nosso trabalho, que você pudesse, entre hoje ou amanhã, ou naquela sua tal segunda-feira, escrever um cartão de reconhecimento, seja para um par, porque às vezes a gente fica tão preocupado em reconhecer o time, a gente esquece de reconhecer o par, né? O nosso par ou o nosso líder. Ou eu mandei para o presidente da empresa, ele falou, o que é isso? Né? Eu falei, é um cartão, tô te reconhecendo, seu trabalho é do caramba, cara, né? E ele falou, eu gostei disso, implementa na empresa toda, né? E obviamente que nós vamos implementar na empresa toda. Pessoal, esse aqui é o momento da gente agradecer, né? O momento da gente agradecer e reconhecer. Nas retrospectivas, é um formato comum, né, da gente utilizar. Quando a gente estava no presencial, a gente tinha uma caixinha e você podia escrever ao longo do decorrer ou da sprint, da interação, né, ao longo da semana, você escrevia uma cartinha, a gente guardava tudo na caixinha, e lá na retrospectiva, segunda-feira nós vamos fazer uma retrospectiva com o time, né? E nós vamos falar daquele ali que deu mancada, daquele que mudou o negócio, lá no finalzinho a gente entregava ali um cartãozinho para todo mundo e era muito gostoso, porque talvez nos nossos relacionamentos a gente acaba
se estranhando um pouco, né, lá no dia a dia. É uma pressão por resultados imensa, é uma pressão, pessoal, por grandes desafios. E aí eu queria convidar vocês para essa noite para a gente terminar com essa reflexão tão gostosa, né? Nós somos um instituto de gerenciamento de projetos, mas que, na verdade, eu queria mudar um pouco o nome. Ele deveria se chamar só uma comunidade de gestão de projetos, porque ela é feita de pessoas, tá bom? Se você gostou dessa noite de hoje, eu agradeço imensamente aqui a atenção de vocês aqui, porque para a gente foi um tesão, como falam os curitibanos. A gente fica 300% aqui à sua disposição, mas fica a missão aqui para que você possa mandar o seu CUDO card, beleza? Beijão para vocês aqui, pessoal. Fábio, vamos fazer aquela fotinha ali? Porque tem 21 pessoas online aqui. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ah, olha ali, a Dayana tá com um stakeholder importantíssimo, que lindo, que legal. Boa, Fábio, que coisa boa, Sainara. Boa. Não vamos conseguir ter todas as câmeras abertas ali. Eu já vi que teve uma coleguinha que deu uma dropada ali, falou, tá na hora do agradecimento ali. Que lindos, olha que coisa gostosa que é ver gente, né? Você tira aí, Fábio? Deixa eu pegar aqui, Deixa eu rapidão. arrumar o cabelo aqui. Que Tô eu vi que tem uma tirando, reclamação. Fábio. Quer tirar? Então fala aí qual é a hora que a gente tem que dar o sorriso aqui, Gerane. Mais alguém vai abrir a câmera? Vamos lá. Abriu mais um. Aí, quem quiser fazer... Vamos aí, pessoal, todo mundo abrindo a câmera. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, sorriso. Pix. Lorena, sorriso, hein? Vamos lá, só mais uma para garantir. Espera aí um pouquinho. Aí, vamos lá. 1, 2, 3, sorriso. Aí. Boa, pessoal. Obrigado aqui novamente ao nosso time de voluntários, que legal, estou super feliz aqui também de ver os nossos officers aqui também, coisa gostosa, viu? Fábio, é com você agora. Beleza, Rodrigo, muito obrigado. E assim, não tem outra ação a fazer do que te agradecer, não só pela aula de hoje, que usando suas palavras, ela foi realmente muito gostosa de assistir. E assim, eu particularmente eu sou fascinado pelo ágil. Então, assim, cada vez que eu leio mais, cada vez que eu vejo mais coisas sobre as metodologias, as formas de ação, né, utilizando a abordagem ágil, assim, eu fico cada vez ainda mais fascinado. E a minha ideia é poder usar cada vez mais, aprender mais. Então, assim, hoje para mim foi assim um banquete. E aí espero que o pessoal tenha gostado também, né? Foram participando, fazendo perguntas, inclusive, antes de eu complementar, fazer mais os meus comentários, eu queria dizer que ainda tem tempo para fazer perguntas, tá, pessoal? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, trazer algum comentário ainda, fique à vontade. Ó, a Lorena ali comentando, trazendo de forma simples, tanto conhecimento, isso de fato foi o que eu também senti, foi a minha percepção hoje. Então, pessoal, se tiver mais dúvidas, se tiver alguma curiosidade, então, assim, pode trazer agora ainda, pode aproveitar aqui o tempo do Rodrigo, tá certo? Depois a apresentação de vocês vai ficar disponível, mas então vamos aproveitar aqui o nosso momento, né? Ali, boa, Rodrigo, marca nas redes sociais, aí botem os feedbacks de vocês, igual o Rodrigo comentou, já tragam o que vocês estão achando do evento, desde o primeiro dia até agora. Amanhã a gente ainda tem mais um dia de aula. Ô, Fábio, deixa eu aproveitar aqui. Manda aí. Gente, é danado, né? Viu, queria a ajuda de vocês aqui também, a gente vai ter um próximo Masterclass desse aqui. Conta pra gente também o que você gostaria de ver, os temas que você gostaria de ver no próximo Masterclass, tá entendendo? Isso vai ser bem legal, né? Porque o desafio dos voluntários aqui é promover 2 Masterclass esse ano. Então já tem a data do próximo aqui, né? Deixa a gente saber o que está saindo, por exemplo, né? Eu vi ali o pessoal falando sobre o chat GPT no gerenciamento de projetos. Vamos falar, né? Trazer AI aqui para falar com a gente, né? Direto eu tô ali, falo, faça um texto assim, assado, mas mais como uma fonte de consulta, né? Do que fazendo efetivamente ele trabalhar, mas deixa a gente saber. E a gente falou também sobre o Hackathon, né? Então, um projeto ali que a Lorena ali tá encabeçando com o time, uma coisa bem legal. E aí a gente estimulei ela, falei, pô, por que você não faz um Hackathon sobre mulheres, empoderamento feminino? Vamos lá, na indústria, que ela veio da indústria, ela ficou doida e falou, vamos embora, acho que vai ser bem legal, né? Então a gente quer fazer coisas bacanas para nossa comunidade, tá? Gente, uma coisa bem legal, vocês notaram que assim, o nosso negócio aqui não é gerar grana, não.
né, é gerar valor, é diferente, né? A gente não queria fazer um evento R$ 0, porque as pessoas, infelizmente, elas não valorizam, sabia? Esse pessoal não vai, né? O quebra é muito alto. Então, a gente colocou um valor ali irrisório ali, né, para dar um presentinho. Eu sou fofoqueiro, eu já vou contando tudo aqui, já que vocês não foram embora. O valor que foi arrecadado é para dar um presentinho para os palestrantes. Legal, não é? Então, cada um ali vai receber ali um presentinho como uma forma de agradecimento e é um negocinho que vai girando. E achei muito doido ali que teve uma colega que falou assim: eu quero participar, e ela vai se juntar a gente, ela vai ver todos os projetos que a gente tem na diretoria, e quem sabe ela não possa ser uma voluntária ali que vai trabalhar com a Lorena, não pode ser uma voluntária que vai trabalhar com o Fábio. A gente tem um outro time ali que está fazendo um sisteminha ali para o capítulo. Não é só coisa de TI, tá entendendo? Tem uma galera que vai falar com os associados, eles estão fazendo um trabalho de BI ali, entendendo o mercado, ocupação, etc. Então, é uma coisa bem doida e a gente faz um convite para que vocês possam se juntar a gente, tá bom? É uma grande comunidade aí. Beleza, Rodrigo. E até aproveito então para reforçar exatamente isso. Que um dos objetivos da iniciativa é que a gente possa realmente trazer conhecimento, fomentar discussões, se possam servir de base para vocês utilizarem no dia a dia de vocês para a solução de problemas, possa gerar ideias. Então, olha, voltando ao caso do BIM, então, assim, não é minha área, mas talvez em algum momento vai servir para você. Hoje, talvez, igual o Rodrigo até frisou, hoje talvez o BIM não tenha uma relação com o que eu estou fazendo, mas em algum momento ou eu vou poder utilizar a ferramenta, ou pelo menos eu tenho alguém que eu conheça que possa me dar um suporte caso eu venha precisar, ou alguém que está com algum problema na área de construção, alguma coisa que a metodologia possa ser aplicada, você já pelo menos, eu já ouvi de alguma coisa, eu conheço uma metodologia, conheço uma pessoa que atua na área, ela possa também resolver seu problema. Pronto, você já está resolvendo o problema de alguém. Então, assim, isso já é um valor, igual você já está gerando para alguém. Você não precisa necessariamente também estar atuando no determinado ramo para poder se beneficiar de uma determinada tecnologia ou poder ajudar alguém. Então, só do fato de você ter adquirido um certo conhecimento, talvez ele não sirva para você naquele momento, ou nem venha servir em momento algum, mas possa servir para alguém. Então, você já pode indicar ali alguma possibilidade de ajuda. Então, a ideia dessa iniciativa, né, é exatamente essa. Né? E além de prover ferramentas para o desenvolvimento de projetos inovadores, que a gente fala tanto em inovação, né? E aí, principalmente nesse período agora, que eu vi essa transição ali que o Rodrigo colocou do VUCA para o BANI, então foi justamente o período onde a gente acabou mais sentindo a necessidade de ser inovador, para a gente poder atrair cada vez mais clientes, atrair cada vez mais público. Então, essa velocidade também acabou acelerando os nossos processos de inovação, e isso acaba decorrendo também da demanda de você ter profissionais cada vez mais experientes na área. Então, isso também, a gente poder fomentar esse tipo de evento é poder também propiciar uma capacitação, de certa forma, para os profissionais que atuam na parte de gerenciamento de projetos, que é o nosso dia a dia. Não tem, acho que, uma pessoa que pode falar que ela não faça não trabalhe com projetos. Né? Mesmo que a gente não dê esse nome, diz que a gente vai trocar um chuveiro na nossa casa, ou a gente vai construir uma ponte, ou a gente vai desenvolver um material. Isso é um projeto, você pode trabalhar da forma de um projeto, né? E as ferramentas, as metodologias estão aí para isso. E aí, para a gente poder fazer um evento cada vez melhor, não tem outra forma senão com a participação de vocês, a interação de vocês. Então, reforço o pedido aí do Rodrigo. Contem seus problemas, suas dores para nós aqui também, vamos compartilhar, porque daí no próximo evento a gente pode já pensar numa forma, então, pensar em temas que possam estar associados a dores, na verdade, mais amplo possível, tá? Então, vamos transmitir aí, alguém está comentando aqui, a Sabrina, muito positiva a transmissão de boas práticas, se desenvolve, melhora suas entregas, boa, é isso aí mesmo, Sabrina. Eu fiquei muito contente, inclusive, de ouvir, e desde a segunda-feira, na verdade, né, o Lucas comentou isso, ontem também o Fábio lá também falou da questão das pessoas, que a gente está falando aqui, esse primeiro tema é Masterclass de Inovação, com o subtópico ali de gestão de projetos na era digital, que é a área que a gente vive. Então, a gente pensa muito ou tem o ChatGPT, ou tem outras inteligências artificiais, tem vários tipos de ferramentas e tecnologias que estão disponíveis para a gente, mas ainda, né, pelo menos não sei até quanto as IAs vão evoluir, mas os projetos são feitos por pessoas.
Então, assim, são as pessoas que geram valor, e o valor são gerados para pessoas. São pessoas que regem organizações, então no final você vai ter ganhos financeiros por trás disso, né? Tem os stakeholders, tem toda a sua equipe, mas são as pessoas que estão ali envolvidas. Então, essa comunicação e você ter uma interação efetiva com as pessoas, então acho que e eu vi isso nesses 3 dias, eu vi que tem essa preocupação, para mim eu acho muito, muito positivo, fico muito feliz com isso, né? Então eu só tenho de fato a agradecer, e aproveitando inclusive agradecer o Rodrigo duplamente, né? Igual falando pela noite de hoje, pela aula que ele deu para a gente, assim como o Rodrigo, usando até o mesmo termo, né? Ele é de fato um grande facilitador. Então, se esse evento está ocorrendo hoje, foi as barreiras que ele foi quebrando, dando na voadeira mesmo, muitas vezes, e fazendo as coisas acontecerem, né? Então, feedback o tempo todo para a gente, né? Hoje conversei com ele hoje à tarde, a gente fica ali no WhatsApp, ele está em viagem, inclusive, né? Parou ali para conversar com a gente. E o tempo todo não deixou de dar uma dica, dar uma opinião, já registrando ali o que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, esses puxões de orelha, essa bola para cima que ele levanta da gente, é justamente o que faz ali as coisas acontecerem e faz a gente evoluir. Então, eu também agradeço ele nesse sentido, assim como agradeço todo o time, a Lorena, o Lucas, a Girane está aí, o pessoal do PMI que está até agora aqui com a gente, tá bom, pessoal? Então, e lembrando, né, mais uma vez, que são 4 aulas, né? Acho que teve alguém que comentou, ficou até em dúvida, né? Tipo, eu estou no primeiro dia, mas será que eu posso participar dos outros? Pode. O ingresso lá que você pagou, que você se inscreveu, te dá direito a 4 aulas, não foi pouca coisa não que a gente pensou, tá? E a próxima evento a gente espera que talvez seja nesse mesmo formato e que a gente possa manter, inclusive, essa dinamicidade, essa interação de vocês com o palestrante, por isso que ficou até aberto aí para o pessoal poder, quem quisesse abrir sua câmera, abrir seu áudio para falar, já fazer algum comentário ali, né? Então, para poder ficar à vontade e poder ter essa... O Lucas, inclusive, foi um dos primeiros que pediu, falou, é muito chato, não é legal, é muito chato eu ficar ali falando e não ter ninguém, não estou vendo para ninguém, não sei como é que está como é que o público está recebendo o que eu estou falando, se está gostando, porque daí a pessoa, inclusive, até falando de forma ágil, né? A pessoa que está apresentando, ela vai modulando ali a apresentação dela, ela vai até selecionando o que ela está apresentando para poder atrair a atenção de vocês, porque no final das contas, esse é o grande objetivo. Tá certo, pessoal? Então, bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta aí, não quer trazer nenhum comentário no momento, então o Rodrigo tem entre em contato com o Rodrigo, ele vai deixar os links dele aí, a apresentação dele vai estar disponível para vocês na sexta-feira, tá? Assim como a de ontem do Fábio, da segunda-feira do Lucas, tá? E aí, com isso, então, deixa eu ver se tem alguém aqui no chat que está comentando alguma coisa. Várias sugestões legais aqui, viu? Opa, show de bola aqui, ó. Futuro da formação aqui de novos profissionais, gestão de projetos, prática de gerenciamento de portfólio. Boa demais. Obrigado, Sabrina. Bom, então, tá joia, pessoal. Então, agradeço novamente a participação de todos vocês que ficaram aqui com a gente. Se souber de alguém que está inscrito e hoje talvez não pôde entrar, fala para ele, vamos lá, foi muito massa, foi show de bola, amanhã é o último dia, compareça, não deixe de participar, tá? Então chama o pessoal lá para vir amanhã em massa aqui, amanhã a gente já estava falando de ChatGPT, amanhã a parte vai falar então um pouco de inteligência artificial, já vai fazer essa conexão de inteligência artificial com gestão de projetos, indústria 4.0, então o tema de amanhã acho que vai ser bem interessante assim para todo mundo, porque é o que, querendo ou não, a gente está todo mundo vivendo. Tá? Então, a Júlia vai falar exatamente disso, gestão de projetos na era digital, que é o nosso subtema aí, tá certo, pessoal? Então, espero vê-los amanhã, todo mundo, às 19h30 aqui com a gente, tá? Com uma super energia, colaborando, participando, interagindo, tá? Com a Júlia também. E uma boa noite, e aí te espero lá. Até, pessoal. Até mais, pessoal. Um abração, tchau. Boa noite, gente. Valeu. Um abraço.